Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Ajude-nos a trazer mais conteúdos como este, deixando seus comentários e sugestões. E se foi relevante para você, se inscreva no canal e bora lá para mais um conteúdo de qualidade. Vá cuidar da sua vida. De Pablo Marçal. Prefácio. Você deve estar se perguntando, onde tudo começou? Ou talvez, qual o propósito desse livro? Deixe-me te contar uma história de quando eu tinha 9 anos de idade. Em 1996, pedi ao meu pai que me desse um Tamagotchi, e ele não quis. Talvez você não saiba, mas o Tamagotchi era um brinquedo japonês que se cria um animal de estimação virtual. O objetivo do brinquedo é cuidar do animalzinho virtual como se fosse real, dando-lhe carinho, comida, banho e cuidados virtuais. Como eu disse, meu pai não quis me dar o brinquedo, mas eu o queria. Meu pai me sugeriu que eu vigiasse carro na rua para conseguir comprá-lo, e foi isso que fiz. Saí de casa às 6 horas da manhã para vigiar os carros na rua onde eu morava, na rua 6 com a rua 4, no centro da cidade de Goiânia, Goiás. No primeiro dia de trabalho, eu ganhei R$ 18 vigiando os carros e decidi ali mesmo, no centro, comprar o brinquedo que eu queria, o meu Tamagotchi. Quando cheguei em casa, meu pai quis ver meu brinquedo e eu não deixei e disse: pai, você não vai ver, ele é meu filho. E a partir daquele momento, nunca mais ninguém precisou me dar nenhum dinheiro. É claro que meus pais pagavam a minha comida e cuidados básicos, mas a partir daquele momento eu ativei uma mentalidade de ter que cuidar da minha própria vida. Meu pai tornou-se meu pai já em idade avançada e me teve com quase 40 anos. E ele me doutrinou de uma forma bem dura de ensino, onde ele dizia: não farei por você, você terá que fazer sozinho. Essa situação que eu vivi aos 9 anos foi libertadora para mim, pois em todos os lugares em que passei, eu me lembrava do que eu havia vivido e pensava: eu vou ter que fazer, terei que conseguir. Mas as crianças de hoje em dia são criadas de forma diferente e quando os jovens têm 21 anos, ainda pedem dinheiro para os pais. Com 30 anos, ainda moram com os pais e aos 40, ainda têm necessidade de aprovação. Meu desejo é que nesse livro você compreenda que, em determinado momento, você também terá que cuidar da sua própria vida, e o quanto antes começar a fazer isso, melhor será para você mesmo. Leia atentamente cada capítulo e realize as tarefas propostas para que você vença a si mesmo e entenda a direção mais importante que eu poderei dar. Vá cuidar da sua vida. Pablo Marçal. Capítulo 1. Onde tudo começou. O primeiro, vá cuidar da sua vida. Talvez, como a maioria das pessoas, você acredite que essa frase é para falar para os outros. E por incrível que pareça, não é. Deixe-me te contar uma história. Um dia, em um lindo jardim chamado Éden, em grego significa paraíso, lugar de delícias, existiu um homem que se conectava pessoalmente com o Criador todos os dias, na viração do dia. Ao contrário do que muitos pensam, a viração do dia é às 18 horas. Ele, o homem, habitava no jardim com sua mulher e com todas as criaturas criadas pelo Criador. Um belo dia, o homem achou que sabia demais sobre sua própria vida e desejou ser como o Criador de todas as coisas. Ele desejou ter o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria e até ser o próprio Deus de sua vida. Sabe o que aconteceu por causa de uma única decisão? Ele tinha somente uma porta de saída daquele jardim. Só existia uma forma e para isso ele precisaria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ansiando ser como o Criador, ele abriu a porta de saída. Ou seja, comeu do fruto e foi viver da forma como ele acreditava que deveria. Nesse momento, através de uma leitura e interpretação pessoal que eu faço, imagino o Criador dizendo ao homem: Adão, já que você escolheu assim, vá cuidar da sua vida. É aí que surgiu essa frase que você acha que foi eu quem criou. Eu não criei nada. Foi só um download, porque essa frase já existia muito antes que eu existisse. Está se levantando uma geração de pessoas que estão aprendendo a cuidar da própria vida, não gastando energia com aquilo que não gera retorno a elas e aprendendo a se amar. Uou! Se você soubesse o segredo que há em se amar e se sentir amado pelo Pai, você jamais permitiria ser tratado da forma com que você tem sido. Existem pessoas que estão aprendendo a usar toda a energia que elas têm disponível dentro de si para produzir algo maravilhoso para o mundo, libertando pessoas da alienação através do seu próprio testemunho. E talvez você fique aí parado esperando algo acontecer, ao invés de fazer o que deveria. Por que você gosta de ser improdutivo? Por que você atrapalha o seu desenvolvimento do mundo, através das suas atitudes? A base para cuidar da sua vida é se conectar a novas pessoas que têm a ver com seu propósito de vida, fazer perguntas, fazer tarefas e amar os outros e a si mesmo. Mas falaremos sobre isso futuramente. Atividade. Qual atividade você pode desenvolver para aprender a cuidar da própria vida? Quais as 3 novas pessoas que você vai se conectar? Para quem são as pessoas que você sempre tem que fazer as primeiras perguntas? Quais as 3 tarefas que você fará para aprender a cuidar da sua vida que são mais urgentes? Qual atitude você terá para amar ao Criador, amar a si mesmo e amar o próximo? Capítulo 2. O seu maior inimigo. A arte de sabotar a si mesmo. Neste capítulo, vamos falar sobre algo que você faz e acaba se matando aos poucos, sem nem perceber. Autossabotagem. Já parou para pensar por que acontece a sabotagem por você que deseja de toda a sua alma crescer na vida? Porque você simplesmente não conhece a regra e quando você não sabe como agir, você se perde diante das oportunidades de caminhos diferentes. Entendo, sei que você não conhece a engenharia do seu cérebro. Se sabotar é um efeito. É o efeito de pessoas que não estão com força de vontade. E a força de vontade também não é causa, é o efeito da autodisciplina. É só você seguir o circuito e resolverá tudo. Você já assistiu vários filmes de Mel Gibson e aquela turma toda desarmando as bombas? Os atores vão lá, cortam entre o fio azul e o vermelho, mas eles precisam saber o circuito. Se não souber qual fio cortar, as coisas podem ficar muito feias. Assim é na acupuntura, por exemplo. Eu tenho grandes amigos que trabalham nessa área e eles estavam me mostrando como o corpo é simplesmente um circuito elétrico. É só acertar o lugar, o interruptor, e você consegue fazer qualquer coisa com uma pessoa, de controlar a ansiedade a apagá-la em segundos. Você sabia disso? É o seguinte, quer acabar com a autossabotagem? Aumente a sua força de vontade. Como fazer isso? Trabalhando 3 coisas. Preste bem atenção nessas 3 coisas, pois elas vão mudar a sua vida nos próximos minutos de leitura. A primeira coisa que você precisa controlar é a sua língua.
Não é à toa que sua língua é o grupo muscular mais poderoso do corpo humano. São 17 músculos que compõem a formação da língua. Preste atenção nisso. Cuidado com a sua língua. Não foi à toa que Deus colocou esses dentes. Esses dentes são como mourões. Se você nunca ouviu essa expressão, mourão, é aquele tronco mais grosso que segura a porteira ou o canto da cerca em uma fazenda. Ele é forte e impede que toda porteira ou cerca torne-se frágil. Só uma fratura exposta como os dentes que são expostos para segurar curral, que é a sua boca, e a besta fera, que é a sua língua. Em Tiago, a palavra nos fala que a língua é como o leme de um navio. O leme é pequeno e o navio é gigantesco. O leme é pequenininho em termos de proporção, mas consegue direcionar, mudar a rota do navio de acordo com a vontade do piloto. Cuidado com a sua língua, eu repito. Cuidado com a energia que você tem gasto falando da vida dos outros. Cuidado com as coisas negativas que você tem falado sobre você mesmo. Você consegue compreender que pode sair vida e morte de dentro de você apenas através das palavras que você declara? Você pode mudar esse cenário agora, entende? Mas depende unicamente de você. A segunda coisa que você precisa saber é sobre os impulsos sexuais. E impulso sexual não é só o ato sexual em si, mas todo o encantamento da energia que você tem. Não é só ato libidinoso, como a maioria das pessoas pensam. Quando falamos sobre impulso sexual, o ato em si vem na cabeça de todo mundo. Só o copular, o ato conjugal. Não é dele que eu estou falando. O impulso sexual é tudo que deixa você atraente. É tudo que faz gerar valor de você. É até mesmo os pensamentos que você tem e a energia que gasta com eles. É uma vida que gera dentro de você. Você não pode desperdiçá-la, deixando vazar essa energia ralo abaixo. Ao invés de ser alguém interessante, atraente e que os outros gostariam de estar com você, às vezes você se torna uma pessoa desinteressante. E não é porque você se acha feia, feio, é porque você não está usando isso, a energia, de forma adequada. Analise suas ações, pois existe um poder na forma com que você se comporta e na energia que você deixa fluir de dentro de você. Em cursos de negociação, por exemplo, eu falo sobre isso e as pessoas me olham e não acreditam. Elas ficam assustadas, nunca ouvi falar isso. Mas realmente existe uma forma de se conectar com as pessoas, se tornando interessante e até mesmo irresistível. Pode até ser que você faça isso inconscientemente, mas use isso ao seu favor. Aprenda mais sobre isso. A primeira coisa, então, é a sua língua, a segunda são os seus impulsos sexuais e a terceira coisa são os alimentos, ou as coisas que você come. O que você tem ingerido? As coisas que você come determinam quem você é. Se você ingerir pizza todos os dias, terá o corpo relativo a alguém que faz isso diariamente. Mas se você tem uma alimentação balanceada, o mesmo ocorrerá. E você já parou para pensar nos alimentos que você ingere que vêm das outras pessoas? O que pessoas servem como alimento ou comer certos conteúdos para 80% dos casos geram problemas emocionais relacionados à alimentação que você tem. Pessoas, por não saberem o que ingerir do outro, acabam desenvolvendo distúrbios alimentares como bulimia, anorexia, obesidade e muitos outros. Me responda, por que você não faz a gestão do que te faz bem e come tudo sem questionar? A comida física gera algo no seu corpo? É claro que sim, mas a comida emocional pode te destruir. Conheço a história de uma moça que sempre teve as pernas muito inchadas. Algumas pessoas pensaram que ela tinha elefantíase. Ela, obviamente, era obesa também, porque, como a maioria de vocês, não cuidava da própria vida. Mesmo após emagrecer 50 quilos, ela continuou com as pernas inchadas. Sabe o que isso significava? Que ela se alimentava mal emocionalmente, e toda a toxina que ela ingeria ia para as pernas, a ponto de outras pessoas perguntarem se ela tinha alguma doença, problemas de circulação. Sabe o que ela tinha? Essa garota tinha alergia emocional, uma doença desencadeada por fatores psicológicos e emocionais que fazem o sistema imunológico reagir para tentar proteger o corpo do estresse e dos traumas ocorridos. Interessante isso, não é? Como uma pessoa pode viver anos com uma doença invisível unicamente por não aprender a lidar com a pressão, com uma vida equilibrada e saudável, retendo e se alimentando de toxinas como raiva, tristeza, medo, culpa, frustração e sentimento de rejeição? Você é o que você come. Você se torna o que você se alimenta. Certa vez eu vi um documentário que chamou um americano que era o maior comedor de pizza do mundo e mostrou para ele quantas pizzas ele estava comendo em média por ano. Abriram uma muralha atrás dele, colocaram as caixas de quantidade de pizzas que ele comia. Meu Deus, o que foi aquilo? O homem entrou em prantos. Por quê? Por não ter consciência do que se alimentava. Você também está assim? Como um desses dois casos que eu compartilhei? Preste bem atenção. Se você tem um problema com alguma dessas três coisas, sua língua, seus impulsos sexuais e sua alimentação, você experimenta resultados medianos. Se você tem um problema com dois, ou seus resultados estão paralisados, mas o alerta é para você que está com problema nas três áreas, tanto da língua, como no que come, como nos seus impulsos sexuais. Sabe o que você é? Somente um cadáver que possui um celular que desperta todos os dias. Você não tem resultado nenhum. Eu, particularmente, nem sei se você conseguirá ler este livro até o final. Afinal, você tem grande problema com força de vontade e autodisciplina. Organize essas três áreas que irá brotar dentro de você, na sua terra natal, uma coisa poderosa, sabe qual é? Força de vontade. A força de vontade é efeito da autodisciplina. E aí você não vai se sabotar. O segredo para perseverar, crescer em todas as áreas e avançar é dominar as três áreas. Você não precisa ser o homem de ferro ou a mulher maravilha, você só precisa saber quem você realmente é. Fica a dica poderosa, sabe o que é? Ao invés de ficar tentando produzir resultados extraordinários, foque em coisas pequenas e comece com uma única coisa. Pare de querer ter grandes feitos se você não começa nem com o mínimo. Para andar uma milha, primeiro você começa com um único passo. Quando você começar a perceber que vale a pena investir em acordar mais cedo, tomar banho natural, exercitar o seu corpo, se conectar à fonte e fazer coisas malucas, então você começará a ter resultados extraordinários e começará a reconhecer dentro de você superpoderes que inclusive já existem, mas estão entulhados embaixo desse tanto de lixo que você joga sobre si mesmo. É uma tendência humana as pessoas impedirem o próprio avanço por não saber quem são. Quando você não cuida da sua vida, gasta energia com o que não deveria, e então não tem tempo para prosperar, crescer. Você boicota a si mesmo e impede de alcançar os resultados que deseja. Guarde atentamente o que eu escrevo aqui. O dia em que você descobrir os superpoderes que você tem como ser humano e que estão todos dentro da sua mente, você vai desistir de levar uma vida meia boca, medíocre, estagnada, e você vai desistir de odiar resultados. Você tem que amar resultados. Afinal, amar resultados é amar a sua própria vida. Muitas pessoas não gostam de mim, pois se elas se conectarem a mim, em segundos eu comprovo quanto elas são autorresponsáveis pela vida que levam. Eu provo para essas pessoas que elas odeiam resultado. Quem odeia resultado não cuida da própria vida e não faz o que precisa ser feito. Se desculpam em suas dificuldades, em seus desafios, para se desviar do foco. Sabe qual é o nome disso? Autocomiseração. Pessoas que têm pena de si mesmas não geram resultado, não crescem, não avançam. Esse seria um bom lugar para você iniciar. Comece reconhecendo suas limitações, mas não se justificando nelas. Ame sua vida e aprenda a amar os resultados. Atividade. Escreva abaixo 3 ações que você poderia mudar a partir de hoje em cada uma das áreas abaixo. Alimentação,
Impulsos sexuais, coisas que você fala. Capítulo 3. A arte de furar o seu tanque de combustível. Pare de gastar sua energia. Sempre que me perguntam com o que você se preocupa, eu sempre tenho a mesma resposta. Não me preocupo com nada. Pode parecer arrogante ou prepotente, mas é de fato uma verdade. E quem convive comigo experimenta disso. Mas por que as pessoas insistem em fazer essa pergunta? Porque gastam muita energia com aquilo que não podem resolver e acham que todos são iguais a elas. A coisa mais importante que vejo é que as pessoas sequer compreendem o que é preocupação. E por isso acham bonitinho falar: eu me preocupo com você. Estava tão preocupada com isso ou com aquilo. Eu não me preocupo com nada. Sabe por quê? Pois a preocupação é a má utilização da sua imaginação. É um gasto de energia sem retorno. E a imaginação é um dos maiores recursos que você tem disponível no seu cérebro. Quando você se preocupa, é como se você tivesse por um tempo represado a sua energia, e no momento da preocupação, você libera toda essa energia, no momento errado, da mesma forma que as comportas de uma hidrelétrica é aberta. Mas, ao invés de liberar uma de cada vez, à medida que aparece a necessidade, você as libera de uma só vez, gastando muita energia e desperdiçando recurso. Nesse contexto, a água represada baixará rapidamente, da mesma forma que você perderá energia e se tornará um zumbi. Você se sente assim? Quando você se utiliza dos seus maiores recursos, gasta sua energia e, consequentemente, sua própria vida. Como você tem cuidado da sua vida? Como tem gastado cada minuto do seu dia? Liberando todas as comportas de uma vez ou poupando para o momento de necessidade? Gastar sua energia com preocupação tirará toda a sua energia do agora. O agora precisa ter pelo menos 70% do seu tempo. Sei que parece absurdo, mas se você não tem pelo menos 70% do seu tempo no agora, ou você está preso no passado e por isso depressivo, ou você ficará focado no futuro e então se tornará ansioso. Qual a sua desculpa? Já sei, você sofreu muito e não consegue se libertar do passado porque sua história é triste demais? Conheço muitas histórias tristes, mas sou especialista em ajudar essas pessoas a canalizarem essa energia do passado para produzir no agora a vida que desejam ter. Você é diferente? Não se arrepende e nem se amargura no passado, mas gasta tempo demais pensando no amanhã, nos seus projetos, sonhos, desejos e acaba não fazendo nada no agora? Sabe o que acontece com você? Crise de ansiedade. É por isso que a maioria das pessoas tem síndrome do pânico, TAG, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fobias e etc. É uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, às vezes acompanhado de comportamento nervoso ou sensação de morte iminente. A ansiedade é a morte de amanhã, mas vivenciada no seu hoje. É como morrer todos os dias. Pare de assistir vídeos motivacionais e ler livros de autoajuda. Te empolgarão a princípio, mas depois tudo se dissipará porque não gera resultado. É como alguém que está com fome, mas acha que comer um petisco matará sua fome. Pare de comer porcaria. Alimente-se daquilo que gerará saúde para seu corpo, sua alma e seu espírito. Coma bons alimentos. Pare de se enganar. Chega dessa vida medíocre e frágil onde você se desculpa nas suas fraquezas para não agir. Você precisa buscar coisas que ativarão seu espírito e sua alma em direção ao seu propósito, para que cada passo que você der esteja interligado ao que precisa ser feito. Nem no ontem e nem no amanhã, mas no hoje. Eu sei que muitas pessoas gastam tempo demais presas no passado, lembrando de suas conquistas, suas derrotas, seus medos e tantas outras coisas que ficaram para trás. Pare de se martirizar e se autoflagelar. Chega de mimimi. Você só precisa estar 10% do seu tempo no passado, buscando reconhecer os fatos vividos, observando o que precisa ser melhorado e focalizando nas ações que tomará para fazer as coisas serem diferentes. 20% do seu tempo precisa estar no futuro, para que você consiga estabelecer metas, objetivos a serem alcançados e, inclusive, visualizar e projetar atitudes dentro do seu propósito. Caso contrário, você vai trocar o pouco de energia que ainda tem para comprar o que nunca será seu. É como subir no cume de uma montanha. Você pode até ir lá para observar o que vem pela frente, mas não consegue ficar lá tempo demais, pois o ar é rarefeito, e você começará a sentir sintomas como aumento da frequência cardíaca, dores de cabeça, sensação de falta de ar, fadiga, náusea e dificuldade de respirar. Isso te soa familiar? Sabe o que pode acontecer com você? A morte. Mas você não liga para isso. Talvez seja por esse motivo que você deseja estar mais no amanhã do que no agora. Quando você não cuida da sua vida e gasta energia com coisas que não são para serem experimentadas no agora, você se mata, mas é aos poucos, e aí nem percebe. Quando vê, já está morto e putrefato, mas se acostumou com o cheiro da carniça. Os abutres rondam você e você ainda acha que quem está morto é o outro, quando só estão esperando o seu último suspiro. Coloque um limite para não gastar mais do que 10% no passado. Caso contrário, seu conta-gotas da morte poderá ser acelerado e você morrerá antes do esperado. Mas não gaste menos do que 70% com o agora. Se em sua contagem o agora estiver menor do que este teto, limite estabelecido, ou você morre pelo passado ou morre por causa do futuro. É isso que você deseja? A morte? As pessoas que gastam mais do que 70% com o agora experimentam resultados extraordinários e uma vida abundante. E eu te pergunto, você quer essa vida? É claro que não. Se você realmente quisesse, estaria fazendo algo por si mesmo, mas você não está. Mas acredite, existe uma vida divertida, produtiva, livre de condenação, sem culpa e feliz, onde você não se preocupa com o que foi e nem com o que virá, mas compreende que cada dia possui seus próprios desafios. E sabe o que mais? Você é grato por isso. O agora é o único momento que você realmente possui. E é só isso que você tem. Se você estiver neste exato momento aproveitando o agora, estará amando as pessoas e se sentindo amado por elas. Somente essa atitude gerará um resultado estratosférico nos seus resultados. Sabe como chamamos o agora? O chamamos de presente. E recebe esse nome pois você precisa abri-lo todos os dias e aproveitar o melhor dele. Me lembro de um sonho que eu vi certa vez. Nesse sonho, 2 mulheres ganhavam presentes. Um deles era grande e muito mais valioso, mas a mulher que o recebia fingia alegria, mas logo o desprezava. A segunda mulher recebeu um presente bem menor, mais simples, mas também valioso. Mas essa sim abriu o presente que recebera e ficou muito agraciada. Você quer receber esse presente? Só que para tê-lo você precisa fazer como a segunda mulher do sonho e abri-lo todos os dias repetidamente sem nunca desprezá-lo e fazê-lo no agora.
Entenda que pelo menos 85% das suas preocupações nunca darão em absolutamente nada. Então me responda com sinceridade. Por que você gasta energia com isso? Por que você joga seu agora no lixo e sua preocupação não vai acontecer? Se você é uma pessoa preocupada, você está diminuindo a barra de contagem do agora e então aumentando a barra de contagem do futuro, ou seja, gastando sua energia. Talvez você seja alguém que foi bem-sucedido no passado e teve glória nesse momento da vida. Eu, por exemplo, trabalhei na Brasil Telecom e fui o executivo lá por quase 8 anos nesse grupo, que hoje é conhecido como Oi. Já tive nessa empresa mais de 200 mil colaboradores em todo o meu grupo empresarial. Posso te dizer que aqueles foram bons tempos, mas as pessoas me perguntam se eu sinto saudades daqueles anos que trabalhei lá. Sabe qual é a minha resposta? Não. Foram muitos momentos bons nesses anos, mas eu só fico 10% do meu tempo para tocar nesse assunto. Porque ficariam histórias muito boas, e se você tem uma história de um passado bom ou ruim, você fica remoendo e trazendo esse passado para o seu cérebro e fica conectado lá naquele estado. O que você viveu é um estado inexistente, porém seu cérebro não se dá conta disso e acredita que é o seu momento atual, gastando toda a sua energia que seria para o agora como o passado, através de uma lembrança acionada. Você que é depressivo tem a mente configurada para ficar no passado, como eu já disse. Você que é ansioso tem a configuração cerebral para o futuro, como eu também já comentei. Mas existe uma boa notícia para você. Independente da sua programação mental, há a possibilidade de reprogramar seu cérebro. Chamamos isso de mindset, ou mudança de mentalidade. Você precisa reconfigurar a sua mente para o estado atual, para o agora. Ninguém faz nada a não ser no agora. Tudo é no agora. Estudando neurociência, inclusive indico que estude também sobre isso, eu descobri que o cérebro é atemporal. Então o processo de imaginação é um processo poderoso, e é esse mesmo processo que faz com que qualquer pessoa alcance o que deseja antes mesmo de colocar os olhos. Existe um segredo nisso, que acabei de te dizer. Uso muito uma frase que diz muito a respeito disso. Essa frase toca muito a minha alma, meu coração e o meu cérebro, e obviamente os meus resultados também, são permeados por ela. Ela diz o seguinte: a sua alma, sua mente, tem saudades de coisas que seus olhos jamais viram. Para aplicar isso na sua vida, você precisa se utilizar da imaginação. Você precisa primeiro chegar com a sua mente, para que o seu corpo chegue depois. Depois que você chegar com sua imaginação, o seu corpo te obedecerá, e nunca o contrário. Pare de tentar dar ordem primeiro para o corpo. Ele é um rebelde e não te obedecerá. Primeiro você mentaliza e alcança com sua alma. Depois seu corpo chegará lá. Nunca ao contrário. Não gaste energia com a preocupação, porque a preocupação é uma das toxinas mais perigosas para acabar com a vida de uma pessoa, e essa pessoa entra em um estado terrível de não bater resultados e não experimentar o extraordinário. É isso que você quer? Dê um basta em preocupações. Se você é pai ou mãe, muito provavelmente se preocupa com seus filhos e acaba gastando toda a sua energia. Pais, sejam os exemplos dos seus filhos. Não gastem energia com isso. Pare de ensinar preocupação para as pessoas. Pare de viralizar doenças invisíveis para os outros através dos comportamentos doentios que vocês têm. A preocupação é uma toxina que você está atraindo para você mesmo. Não é através da mentalização que você fará diferente, mas através de ações. Você precisa ter atitude. Comece fazendo a tarefa proposta nesse capítulo para que você compreenda que o seu pensamento só poderá ser transformado à medida que você tem ações. Pensamento não muda pensamento. Atividade. Você que é preocupado, faça a lista abaixo com as 10 preocupações que você tem. E coloque uma data com a ação que você terá para enfrentar cada uma dessas preocupações. Além disso, coloque data para as ações em ordem de prioridade, de 0 a 10, com a sua vontade de se livrar disso. Preocupação, ação, data, grau de prioridade, de 0 a 10. Impulsos sexuais. Torne-se interessante. As pessoas que se conectam a mim ficam espantadas quando eu falo sobre esse assunto. Você sabe o que faz uma pessoa se tornar interessante e atraente? É a forma com que ela conduz a energia que ela possui no próprio corpo. Existe uma coisa que tem impedido muitas pessoas de avançarem na vida ou simplesmente tem feito as pessoas gastarem sua energia de forma desordenada. Os impulsos sexuais são legítimos, acredite, mas se você alimenta seu cérebro de forma errada, irá canalizar isso também de forma errada, gastando a energia que te tornaria alguém charmoso e interessante em alguém chato. Todas as pessoas são movidas por essa parte, a parte sexual, e eu criarei uma analogia agora para te ajudar a compreender melhor. Os impulsos sexuais representam a parte hidráulica do seu corpo. Sempre que tocamos na palavra sexo, nosso cérebro está configurado a buscar a imagem, lembrança da genitália, sendo ela masculina ou feminina. Na sua mente, a genitália é a torneira. Por isso, quando falamos em sexo, você associa fricção e ato libidinoso. A parte hidráulica não é a torneira. Existe o encanamento com joelho e vários graus de viração dentro do encanamento. Existem algumas bombas hidráulicas, existe a caixa d'água. Saiba algo, o que sai desse canal é líquido. Assim como no universo, tudo é líquido. O importante é o seguinte: saber não mandar essa energia de forma errada para fora ou para sua mente fará você ser uma pessoa com tônus vital e energia de vida maior, te torna alguém mais interessante e acaba naturalmente atraindo mais pessoas para perto de você. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você gasta o dia imaginando e gastando seu recurso com pensamentos de impulso sexual, sabe o que acontece com você? Improdutividade. Vou compartilhar um pouco da minha vida com você. Eu fiquei 20 anos afundado em pornografia, e simplesmente isso tira algo de você, a força de vontade. Você começa a se tornar um desistente. A força de vontade é o efeito de uma causa que se chama autodisciplina, como eu já comentei anteriormente. A autodisciplina é formada por 3 coisas: as coisas que você come, as coisas que você fala e os impulsos sexuais. E estou repetindo isso para que você grave isso definitivamente na memória. Seu cérebro fica o tempo inteiro nos impulsos sexuais e se você não souber canalizar isso, você naturalmente estará sofrendo um dano. O dano é tornar-se desinteressante, desistente e improdutivo. Você que é homem, você não aguenta ver uma mulher ou uma silhueta bonita, pois você tem uma experiência de sempre que se depara com esse tipo de situação, gera uma emoção ou uma sensação em você. Isso te leva a gastar energia. Isso acontece principalmente se você é um homem viril. Então você me pergunta: Pablo, você é um santo? O que você é?
Eu sou um homem viril, que passa por tentação como qualquer outro homem, mas eu aprendi isso bem cedo. Aprendi a dominar meus impulsos e canalizar minha energia. Eu sou homem de uma mulher só, e nunca transei com outra mulher a não ser a minha esposa. E eu sei que isso atrai uma pressão muito grande para mim, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Afinal, cada um tem a vida que merece. Mas eu também não quero ser seu santo, e nem seu padroeiro para assuntos sexuais. Mas eu percebi que quanto mais eu canalizo de forma correta os impulsos sexuais no meu cérebro e a forma com que ele irriga o meu corpo, mais interessante e atraente eu fico. Você que é desinteressante está afundado em algum tipo de pornografia, ou algum tipo de perversão, ou talvez você tenha algum tipo de vício, estando ou não na igreja, o que determina isso é a forma com que você canaliza sua energia. Você que é casado, por exemplo, não pode passar mais do que uma semana sem ter relação sexual com seu cônjuge. Porque se isso acontecer, você correrá sério risco. Afinal, na empresa ou trabalho, sempre existirá alguém interessante e é aí que seu cônjuge cai. Você vai começar a procurar por isso em outras pessoas e não no seu cônjuge. E a forma de potencializar isso é simples. Você precisa direcionar essa energia porque ela é uma energia do bem e muito poderosa. Agora, ignorar o assunto fará isso se tornar um tabu e você se tornará ignorante sobre o assunto, além de se tornar desinteressante para as pessoas. Quando alguém se conecta comigo, eu consigo ver através dos olhos dessas pessoas quando elas gastam energia de forma errada. Hoje em dia, a pornografia não é algo somente de homens. As mulheres também fazem isso. E por que fazem? Porque não conseguem canalizar a energia para o lugar correto. Não conseguem gerar resultados. Você que é jovem, por exemplo, a primeira coisa que você precisa entender é que cada pessoa nasceu para gastar energia com apenas uma. Um ser humano não tem energia suficiente para gastar com 2 outros seres humanos. Não quero instituir nenhuma lei ou regra para você, mas o seu corpo biologicamente só consegue fornecer energia para uma pessoa. Não estou falando nada a respeito de religião, mas depois que você amadurecer, perceberá que não compensou esse tanto de pessoas com as quais você se envolveu. E você que está com vários parceiros, pare com isso. Pare agora. Se você for governado pelo seu órgão sexual ou por esses impulsos, você vai ficar louco. Aprenda a estar no comando e não ser apenas um robô comandado pelos seus desejos. Quero dar um conselho. Não coloque em primeiro lugar os órgãos que só têm uma conexão. Isso mesmo. Sua narina possui 2 entradas. Inspire primeiro e depois expire. A boca possui somente uma entrada, então deixe ela por último. Afinal, o tolo sempre fala antes do sábio. As orelhas são 2. Sempre ouça mais, esteja sempre atento. Os olhos são 2. Sempre enxergue além do que a maioria das pessoas vê. Agora, a sua genitália e sua boca sempre ficam por último. Não coloque o sexo antes de nada. Não trate as pessoas como se fossem um pedaço de picanha. As pessoas não são isso. Se você não aprender isso, você não vai aprender a ser uma pessoa interessante. Se você quer ser autodisciplinado e ter força de vontade, controle os seus impulsos. Como fazer isso? Reprimindo? Não! Canalize eles de forma correta. Quer uma dica? Procure seu cônjuge e resolva isso. Sim, essa é uma tarefa para ser executada quando você terminar esse capítulo. Se você é solteiro, fale com o Criador e peça sabedoria para ele. Comece a escrever sobre o estado desejado do seu casamento ou as características que você deseja do seu futuro cônjuge. Já pensou nisso? Escreva pelo menos 30 coisas que você deseja que seu cônjuge tenha. Isso é real, vai acontecer. E principalmente, se conecte a pessoas que já sabem se controlar nisso. Se você está afundado em coisas como a pornografia, pare com isso. E você verá que seu cérebro está viciado nisso e você está desvalorizando as pessoas. Se você não é interessante, você fica só pensando nisso ou seu casamento está muito ruim. Você que tem bloqueio emocional com sexo, pode ter começado isso na infância. Ou você foi iniciado fora de tempo, ou ouviu de forma errada. Quem sabe você foi abusado, ou você viu seu pai sendo agressor com sua mãe. Isso afeta a sua visão sobre o assunto. E então você não consegue experimentar aquilo que realmente é seu. E foi criado para o seu desfrute. Se você não desbloquear isso que tem te travado através da programação neurolinguística PNL, usando ensaio mental, ressignificando o fato ocorrido, você sofrerá danos no seu agora. A maioria das coisas que você não consegue prosperar na sua vida hoje é fruto do seu bloqueio. Falaremos disso em outro capítulo. Atividade. Quais as 3 coisas que você precisa abandonar hoje para se tornar interessante? Capítulo 5. A prosperidade é natural. A pobreza é resistência. Aprenda agora que trabalho é sinônimo de castigo. Você sabia disso? É claro que não. Caso contrário, estaria usufruindo de uma vida abundante. Primeiro entenda que eu não sou o seu milagre e que sua mudança depende de você e não de mim. Se você compreende isso, já está além da maioria. Você precisa compreender que a prosperidade, a riqueza e o crescimento são coisas naturais e legítimas. É algo que pertence a você. Mas também precisa compreender que todo ato de pobreza é uma resistência à sua natureza de prosperidade. Você sabe me falar por que trabalho é castigo? Nós, definitivamente, não fomos criados para o trabalho. Fomos feitos para desfrutar de todas as coisas. Mas o homem quis o trabalho. Ele desejou isso com suas mãos e também com sua alma. Trabalho é castigo, pois todo bom castigo, diz a história, precisa de data para acabar, e sempre tinha uma pontuação a menos de misericórdia. Quando Jesus foi levar as suas chicotadas, ele recebeu menos uma chicotada de misericórdia. Antigamente, quando você ia dar um castigo em alguém, você precisava dar menos uma para não ter nenhum tipo de excesso. Vou te dar um exemplo. Você tem um filho e o castiga com 10 chineladas. Sabe o que antigamente você deveria fazer? Dar 9 chineladas e deixar de dar a última por misericórdia, para que não houvesse exagero. Se trabalho é castigo, que dia seu castigo vai acabar? Você tem data para acabar ou não? Seu castigo precisa acabar rápido. Eu faço essa pergunta em todos os lugares do país e fora do país onde eu vou, e as pessoas não conseguem responder, pois elas não têm data para parar. Pessoas acreditam que a aposentadoria é com 65 anos para homem e 60 anos para mulher, e ficam satisfeitas com isso. Que loucura é essa? Quer dizer então que é o governo quem decide quando você vai parar de trabalhar? O que faz você parar de trabalhar é você mesmo. É você ter consciência que você é como uma máquina que precisa desfrutar certo momento. Se você observar uma curva de energia acentuada no começo da vida, rapidamente você vai produzir muita energia, para que essa energia continue produzindo energia para o resto da vida. Esse é o momento em que você se liberta do castigo. Trabalho não é você ficar fazendo energia com suas próprias mãos todo o tempo. É produzir muito para chegar o tempo de não precisar investir sua energia, mas apenas ter o retorno do que já investiu.
Existem 3 formas de ganhar dinheiro. A primeira é produzindo através das suas mãos, quando você é o trabalhador. A segunda é quando você empreende e paga os outros para trabalharem para você. E a terceira é tirando dinheiro desses empreendimentos e colocando em investimentos automatizados, renda passiva ou dinheiro industrial, como alguns conhecem. Alguns empresários pensam que são homens de negócio, mas não são. Muitos são trabalhadores que assinam a carteira de trabalho de outros trabalhadores. Sim, trabalho é castigo. E esses grandes empresários não entendem isso. Você não sabe o que é aposentadoria. Na verdade, a maioria das pessoas nem imagina. Muitos pensam que a aposentadoria é quando você poderá sentar em uma cadeira de fio e ficar na porta da sua casa, como se não tivesse mais nada para fazer, dependendo do INSS. Inclusive, sabe o que significa INSS? Isso nunca será o suficiente. Aposentadoria não é isso. Aposentadoria significa abastança. É o dia que as suas mãos não precisam trabalhar mais para pagar nenhuma conta, nenhum custo e nenhuma despesa. Esse dia pode chegar, mas só se você quiser. O salário é inimigo do lucro. Você sabia disso? Quando você ama muito o salário, você vai ficar sem o lucro. Bons salários fazem muitas pessoas paralisarem no tempo unicamente por causa da estabilidade. O maior salário do mundo é pequeno para qualquer pessoa, porque pessoas são seres ilimitados e colocar limites sobre sua cabeça é simplesmente parar o seu crescimento. Imagine agora uma sequoia, que é a maior árvore do mundo em termos de volume. Tente cultivar a sequoia dentro de um espaço de 4 metros de altura, sendo que ela ultrapassa os 115 metros de altura e os 18 metros de diâmetro. Já pensou isso? O que será que poderá acontecer? Você é a sequoia. Coloque o teto sobre sua cabeça e você jamais será abundante nem mesmo crescerá em todas as áreas. Sim, o salário é o teto, e ele é o inimigo do lucro. Agora você entende? Você tem ódio por despesas? Aprenda algo importante. Custo gera receita, tem retorno. Invista o que você puder. Despesas não têm retorno. É o que eu costumo falar para todas as pessoas que se envolvem comigo nos meus treinamentos ativacionais. O dinheiro é um bom escravo, mas um péssimo senhor. A dica poderosa é: não vá atrás do dinheiro. Ele precisa te obedecer, afinal, é para isso que servem os escravos. Você, quando era pequeno, já ouviu: respeite o dinheiro. E eu te digo: não respeite o dinheiro e acrescento: faça ele reproduzir. Antigamente, os imperadores tinham a figura deles impressa no dinheiro. O seu dinheiro tem a sua cara. Você é o senhor dele. Agora, se o dinheiro é o que te move, você é quem é o escravo. E aí? Você é o senhor ou o escravo? Não deixe nada te dominar. Quando eu comecei a cuidar da minha vida, percebi que eu era escravo de muita coisa. E o senso de compreender que eu era escravo me libertou dessas coisas. Você também chegará lá, acredite. Meu último recado é: abandone o controle financeiro. Parece mesmo algo doido, mas é isso mesmo. Abandone o controle financeiro. Se o princípio da contabilidade é fazer questão de todas as vírgulas, como abandonar isso? Sim, acorde. Você deve trocar controle financeiro por administração de riquezas. Sabe por quê? Porque controle financeiro com a mentalidade errada gera escassez. E logo você vai cortar todos os recursos com os quais você pode explodir na vida. Quem faz controle financeiro fica achando que todo dinheiro que sai é despesa. E isso não é verdade. A administração de riqueza é o quanto de dinheiro você vai empregar para ter retorno e saltos com esse investimento. Largue o controle financeiro para você perder a escassez, senão você se tornará escravo do dinheiro. Todo ser que prospera é abundante e ele faz administração de riquezas. Tá pronto para isso? A atividade. Quais as 10 despesas você precisa abandonar e começar a fazer a sua administração de riqueza? Capítulo 6. Bloqueios emocionais. Aquilo que tem travado sua vida e você não sabe. Nesse capítulo, falaremos sobre bloqueio emocional. Aquilo que tem travado sua vida e você não sabe. Eu sei que você tenta sair do lugar e não consegue. Sabe por que você não sai? Porque existem eventos emocionais e esses eventos simplesmente bloqueiam seu raciocínio e o seu cérebro precisa destravar nisso, porque alguns desses eventos aconteceram na infância e desde então geram insegurança, medo e muitas outras coisas tóxicas dentro de você. A sua tomada de decisão depende sempre disso. O que fazer com isso? Resolva agora. Você precisa urgente abandonar esse evento traumático de estimação que você cuida e alimenta com tanto amor e carinho e ressignificar. Muitos pensam que para conseguirem as coisas precisam apagar na sua memória, mas não tem nada a ver. Aliás, essa é uma mentira. As pessoas precisam apenas de ressignificar. E o que é ressignificar? É tomar o evento traumático e dar uma nova versão a ele. Existe algo que se chama ensaio mental na programação neurolinguística, PNL. E se você acessa essa história e consegue acionar um poder que você tem no cérebro do foco temporal, você canaliza toda a sua energia no passado e consegue extrair a experiência de lá. De fato, as pessoas conseguem voltar naquilo que está ocorrendo à alma delas e resolver a situação. É disso que você precisa. O bloqueio emocional é tudo que te impede de prosperar. Aquilo que te impede de crescer é como uma corrente nos seus pés e você precisa se libertar correndo. Não deixe isso na sua cabeça, pois são várias áreas da sua vida que estão pedindo autorização para continuar avançando. Não deixe isso acontecer. Deixe-me te contar uma história real. Você já observou o elefante no circo? Já parou para pensar em como um animal daquele tamanho e com tanta força permanece dominado daquela forma? Antes de entrar em cena, ele permanece preso, quieto e contido somente por uma corrente que aprisiona uma das suas patas a uma pequena estaca cravada no solo. Essa estaca é só um pequeno pedaço de madeira, e mesmo que a corrente fosse grossa, o elefante teria força para derrubar uma árvore com sua força, mas então por que ele não se liberta? O elefante de circo não escapa, pois foi preso a essa estaca ainda muito pequeno. O elefantinho, quando pequeno, pode ter tentado puxar a estaca, mas não conseguiu, e se acostumou a ficar amarrado na estaca, balançando seu corpo para lá e para cá eternamente, até seu momento de entrar no espetáculo. Acredite, você é esse elefantinho que teve a sua pata presa em uma estaca, no seu bloqueio emocional, e você hoje é forte, grande, poderoso e tem muita força, porém se acostumou com a corrente presa na estaca de madeira. O que você fará com isso? Permanecerá sendo apenas o elefante no circo? Muitos têm dificuldade em identificar o bloqueio emocional. Quer saber como fazer isso? Simples. Vá direto nos efeitos. Se você está inseguro, insegura, vá direto a um bloqueio. Como achar o bloqueio de forma simples? Vou contar uma outra história. Um rapaz, certa vez, era agressivo e muito bruto durante o curso que eu criei chamado Método IP. E eu tentei mostrar de todas as formas para ele que havia algo de errado e que ele precisava de ajuda para resolver isso. A chave para achar o bloqueio geralmente está entre os 7 e os 14 anos de idade. Podem acontecer casos fora dessa faixa etária, mas a maioria ocorre nesse período. E esse rapaz, aos 7 anos de idade, estava em uma cachoeira. O pai saiu para longe e a mãe transou com 2 caras na frente dele. Obviamente, a mãe não viu que ele havia visto a cena, mas aquilo gerou um bloqueio nele. Sabe como acessei isso? Perguntei para ele com quem ele tinha problema, se era com o pai ou com a mãe. Com o pai, ele não tinha problema e não reagiu, mas quando perguntei da mãe, a pupila dele dilatou e ele não lembrava o motivo do bloqueio.
Sabe qual é o efeito dele? Era um homem que passou a vida inteira sem confiança na mãe, na avó, na esposa, na tia ou qualquer ser vivo que fosse fêmea. Ele achava que todas eram do mal, as colegas de trabalho e qualquer outra mulher que se aproximasse dele. Ele carregava isso tudo porque a mãe teve uma atitude que ele viu e gerou um transtorno nele durante anos. Uma moça, certa vez, sempre tinha a sensação de abandono, se sentia rejeitada pelas pessoas, fez alguns desbloqueios com a minha equipe e alguns autodesbloqueios também. Mas um dia, em uma turma de São Paulo, ela teve a visualização de um desbloqueio dela. Ela passou o dia inteiro durante a administração do meu curso, desbloqueando pessoas, até que eu entrei na sala e ela começou o seu próprio desbloqueio. Tudo porque o pai precisou trabalhar durante anos no interior para sustentar a família, e a deixava com a mãe, que a espancava. Ela apenas se sentia abandonada pelo pai, que precisava ir embora toda semana e a deixava para trás. Ela culpava o pai pelos espancamentos da mãe e também pelo abuso sexual que sofreu dos 7 aos 8 anos, pois pensava que se ele não tivesse ido embora, nada daquilo teria acontecido. E ela só conseguiu se lembrar disso enquanto desbloqueava uma pessoa, em um dos momentos mais importantes do meu curso Método IP. Durante o desbloqueio dela, me chamaram e disseram: Pablo, precisam de você com urgência. E a resposta dela foi: pode ir, todo mundo sempre vai. Foi naquele exato momento que ela foi curada. Sabe o que aconteceu depois? Ela se tornou livre. Ela não era mais o elefante acorrentado. Ela simplesmente descobriu uma força gigantesca dentro dela e foi pra cima do problema. O engraçado é que algum tempo depois, o esposo dela a abandonou. Simplesmente foi embora sem dizer nada. O mais importante é que se aquilo não tivesse acontecido em São Paulo, talvez ela não estivesse viva hoje para contar essa história de vencer aquilo que antes a aprisionava, o abandono. Eu tenho centenas de histórias de pessoas que simplesmente se bloqueiam por conta dos outros. Sabe quem gera o bloqueio emocional? Gente, as próprias pessoas se bloqueiam, com ou sem intenção. Eu já fiz mais de 1000 desbloqueios emocionais pessoalmente e nunca vi um que não fosse gerado por gente. Nunca vi ninguém bloqueado com coisas. Em uma das minhas últimas turmas do Método IP em São Paulo, um rapaz estava lendo de forma errada, como se fosse uma criança aprendendo a ler. No meio da turma, eu parei e perguntei: qual é o nome da professora da 4ª série que fez isso com você? Ele se assustou, falou o nome dela e desconectou dela e da história que gerou o bloqueio nele. Foi algo surpreendente. Sabe o que aconteceu? O rapaz começou a ler maravilhosamente bem. As pessoas que estavam na turma ficaram maravilhadas. Tudo que impede você de sair do lugar é um fruto de um bloqueio emocional. O que tem te bloqueado? Qual o segredo para desbloquear? Tirar a pessoa da sua história, ressignificar, dar uma nova versão para aquela história, é liberar o outro para seguir e não acorrentar ninguém. Ressignificar é passar uma ponte. Quando passamos uma ponte por cima de um rio, não atrapalhamos o curso do rio. Ele continuará lá, mas nós conseguiremos fazer a passagem. Da mesma forma que esse evento traumático. Ele só não terá mais sentido. Porque não precisamos enfiar seu carro na água. Você pode passar por cima da ponte. Isso é ressignificação. Você consegue entender isso? Então, simplesmente pegue uma caneta e um papel e anote coisas com as quais você tem insegurança. Tudo que você tem é fruto de algum bloqueio. Pode acreditar. Todas as áreas da sua vida que você não sai do lugar são frutos de bloqueios emocionais. Talvez o evento seja pequeno, mas o problema é que ele está se conectando com uma malha de tomadas de decisões dentro da sua cabeça. E o que aconteceu no passado, e parecia pequeno, afeta o seu agora. Você que, por exemplo, não empreende, talvez tenha visto alguém de sua família quebrando. Você viu alguma pessoa com alguma experiência de escassez e isso te deixa louco. Cuidado com o bloqueio. Se você viu pessoas passando fome, você busca muita estabilidade e a estabilidade é perigosa. Lembra que comentei sobre o teto na cabeça da sequoia? Você, por exemplo, que teve um pai que passou a vida inteira falando algo como dinheiro é sujo, não pegue dinheiro. Olha na sua carteira aí agora. Talvez você não tenha dinheiro. Você vai ficar até que dia com isso? Existem frases ou atitudes de pessoas que você ama e te bloquearam e você nem sabe. Liberte-se disso já. O ápice do método IP no primeiro dia é se desbloquear do principal motivo que tem feito você paralisar no tempo. Sabe qual é o maior bloqueador do mundo? Infelizmente, é o pai. A figura paterna geralmente é o mais canalha, e depois de entender isso e ganhar experiência nessa área, me tornei um pai bem melhor. Posso confessar para vocês que 80% dos bloqueios emocionais é com os pais, mas a figura do pai ganha disparado. Então você, que é homem, vire homem de verdade, torne-se um homem de honra. Não fique enfiando bloqueios emocionais na sua esposa e nos seus filhos. Eles merecem o seu melhor e não o resto de quem você é. A sociedade precisa de homens de verdade. Nada tem a ver com sexualidade, mas tem a ver com postura, com posicionamento. Homens que não fogem de casa, homens que não são agressores, homens que não são passivos, homens que resplandecem a glória de Deus. Você me entende? A sua família precisa de um homem viril dentro de casa e não de um cara machista, e nem um cara que é inseguro a ponto de precisar ter demonstrações físicas de brutalidade. Entenda algo, se você não se livrar dos bloqueios, eles nunca vão deixar de escravizar você. Você sempre será o elefantinho. Passo a passo para o desbloqueio. 1. Sente-se em algum lugar onde ninguém o incomode. 2. Coloque as mãos no joelho, abraçando-os. 3. Verbalize o acontecimento reproduzindo o comportamento real. 4. Substitua a história na sua cabeça. Faça a ressignificação. 5. Libere perdão para a pessoa. 6. Se desconecte dela. Anule o efeito e a causa do evento. Diga que está livre para prosperar. 7. Se levante. 8. Respire bem fundo, 3 vezes com os braços abertos e se abrace ao final. 9. Dê um grito de liberdade e se abrace por 40 segundos. A partir de agora, você pode realizar o desbloqueio com você mesmo. Apenas acesse o evento e cumpra os mesmos passos acima. Você poderá encontrar uma situação em sua vida em que já terá perdoado a pessoa referente. Porém, ressignificação não é perdão. Apesar de perdoar, você precisa refazer o caminho cerebral, pois tudo está em sua mente. É nela que precisamos implantar uma nova história daquele mesmo assunto. Atividade. Você já estudou a fundo sobre PNL? É a forma de ensinar o seu cérebro a se comportar. Estude mais sobre isso e seja livre, agora. Anote 5 bloqueios que você tem, e você mesmo poderá fazer esse desbloqueio, através do estudo da programação neurolinguística. Capítulo 7. Não perdoe as pessoas. A arte de não carregar ninguém para a sua vida. Apenas deixe as pessoas ser o melhor que podem. Sei que você pode estar achando o título do capítulo estranho, mas é exatamente isso. Pare de perdoar as pessoas. Esse é um dos temas que mais tocam o meu coração. E responda você. Por que você precisa ficar perdoando as pessoas o tempo inteiro? Você não sabe por quê? É porque você carrega as pessoas. Vou te contar uma história.
2 monges estavam andando na selva e uma mulher foi avistada e precisava de ajuda. E os monges têm o voto de não tocar em mulheres. E um dos monges ficou compadecido da situação e atravessou o rio com a mulher nos braços. O outro monge começou a brigar com o que ajudou a mulher. E ele repetia incansavelmente: monge mau, você carregou a mulher, você carregou a mulher. E o seu voto? E ficou o dia inteiro repetindo isso. E os dois estavam deitados para dormir quando o monge, que ficou indignado com o outro por ter ajudado a mulher, partiu para cima dele e colocou pressão no outro monge, dizendo: monge mau, você estava carregando a mulher, monge mau, por que você fez isso? Você sabe que não podemos encostar em mulher. E o outro monge não falava nada. Até que em um momento ele disse: ei, quem está carregando a mulher até agora é você. Eu não sei do que você está falando. Uou, que lição incrível! Sabe qual é o maior problema? Em 100% dos casos de bloqueios, as pessoas carregam umas às outras. Você precisa ser como o monge que ajudou aquela mulher a atravessar o rio e a deixou lá, e não como o outro que ficou falando nela o tempo inteiro. Pare de carregar as pessoas com você. É um peso grande demais. Você sabe o que é mágoa? Rancor? Amargura? Raiva? Ódio? São estágios em que você vai afundando em ressentimento. Você cria situações para corroer seus ossos. Tudo porque você deixa as pessoas entrarem na sua vida. Me diz, por que você faz isso? O vá cuidar da sua vida significa não entre na vida dos outros e não deixe ninguém entrar na sua vida. Simples assim. Você sabe por que eu estou te direcionando a não perdoar as pessoas? É para você não carregar essas pessoas. O que significa isso? Significa que você vai parar de ficar com mimimi. Você é vitimista porque você é amante do Lúcifer. Pare de carregar os outros. Deixe as pessoas em paz. Eu já venho operando nisso e estou te ensinando algo que eu já experimento. O mestre falou para perdoarmos a pessoa 490 vezes, em um único dia. Isso dá aproximadamente um perdão a cada 3 minutos. Já pensou? A cada 3 minutos do seu dia você perdoando alguém? Você não conseguiria fazer mais nada. Mas por que Jesus falou isso? Para não ter a menor chance de você virar o dia sem perdoar alguém. Na própria Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos simplesmente parar de ficar recepcionando os problemas das pessoas. Pare de ser um sugador interminável de problemas. Isso vai fazer você parar de perdoar, porque as pessoas já estão perdoadas. Você não vai carregar elas mais. É isso que você precisa entender. Você não vai mais carregar ninguém. O perdão é simplesmente fruto de ficar se sujando com lama para depois se lavar. Aqui está o conselho valioso. Não se suje. Como fazer isso? Não tenha expectativa nas pessoas. Uau, como isso é poderoso. Se você não tiver expectativa nelas, você está limpo. Mas se você estiver esperando coisas das pessoas, você vendeu a sua alma. Pablo, e se o fulano te decepcionar? O que tem? O problema é do fulano. O maior problema é que a maioria de vocês tem uma expectativa grande demais nas pessoas e na forma com que elas vão agir. E por isso as pessoas frustram você. Pense da seguinte forma: o fulano só deu o melhor que ele tem. E é assim que você será livre. Além do mais, sabe o lado bom disso ter acontecido com você? Você acabou de crescer. Adoro quando alguém me diz: Marçal, eu me decepcionei com você. E eu respondo: sério? E você sabia que esse problema é só seu? Porque eu não te dei a chance e nem estou obrigado a não decepcionar ninguém. E te digo mais, eu sou muito pior do que você pode imaginar. É triste isso? Só se for para você, porque é justamente isso que me faz não carregar ninguém. Aprenda isso. Ou então, continue como você está. Afinal, sua vida está excepcional, não está? Aprenda. Pare de perdoar as pessoas. Porque se você está perdoando demais, é porque você está ficando com rancor demais. Existe uma vida de não carregar ninguém, não ter rancor, não ter culpa, não ter ressentimento, não ter mágoa. Acredite, essa vida existe. Eu experimento dela todos os dias. Sabe por que eu cheguei a essa meditação? Foi em uma turma do Método IP, onde eu parei um pouco e pensei: não faz sentido. Será que Jesus ficava o tempo inteiro perdoando por rancor dele? Ou perdoando porque ele era Deus e perdoava a pessoa dos pecados dela? Jesus não tinha rancor das pessoas. Ele olhava para o coração delas. Ele olhava para as pessoas com a forma de Deus olhar, porque Deus colocou isso nele. Você precisa aprender isso, ver as pessoas como elas são e como Deus as vê, e não conforme suas experiências. Pare de enxergar através das lentes dos seus óculos. Existem várias versões para o mesmo fato, mas existe uma verdade absoluta, que é a forma com que o Criador vê cada um. Parece um absurdo, porque você quer perdoar, não é? Eu posso te garantir, eu não tenho problema e não fico com rancor. Tem gente que fica com vergonha de mim, porque mesmo que ela me fira ou faça qualquer coisa que me prejudique, eu não estou nem aí para a insegurança ou qualquer outra atitude delas. Eu aprendi algo poderoso. Pessoas baixas falam de gente, pessoas medíocres falam de coisas e pessoas extraordinárias falam de ideias. E eu não debato sobre pessoas, nem entro em situação para falar de coisas. Meu negócio é falar sobre ideias. Se você tiver a oportunidade de viajar comigo, verá que é isso que eu faço o tempo inteiro. Debato ideias. Não falo de gente e muito menos de coisas. Muitas pessoas que já trabalharam comigo me chamavam de terrorista, mas é porque eu brigava com elas debatendo ideias e não o caráter ou a personalidade. E depois disso, a pessoa não queria mais olhar na minha cara. E eu falava: vamos tomar um café? E a pessoa ficava indignada e me chamava de terrorista. Mas eu apenas tenho a arte de não carregar ninguém. As pessoas precisam somente de amor. Você precisa amá-las. Se você só debater ideia, você não carregará nenhuma pessoa e nem ficará ofendido com nenhuma atitude que alguém possa ter para te ferir. Se a partir de hoje você não quiser perdoar ninguém, não sinta rancor, nem vitimize, nem somatize, nada que não seja seu. Deixe o outro livre. Isso faz sentido pra você? Se sim, entre nessa ponte. Eu estou do outro lado te esperando, porque já estou praticando isso há alguns anos e posso te garantir que a sensação de liberdade é incrível. Quero te dar mais uma vez um conselho poderoso. Quebre as expectativas que você alimenta em relação às pessoas. Talvez você vá para a igreja, por exemplo, achando que lá é um hospital. Pare com isso. Vá para levar algo de bom seu para as pessoas. Não tenha expectativas com o que os outros podem te oferecer. Pare de cobrar coisas das pessoas. Aprenda a tirar suas reservas mentais, que são as experiências negativas que você tem e que você carrega com você. E quando você vê alguém na sua frente, você quer julgá-lo de acordo com as suas experiências. Deixe cada uma das pessoas serem o que elas quiserem ser. Isso é liberdade. Isso é amar de verdade. Se você não carregar as pessoas, você não precisará perdoá-las. Quando você libera perdão, é como se você tivesse aprisionado alguém dentro de você e você libera essa pessoa de dentro de você, abrindo a cela da sua alma. É como se você fosse uma gaiola ambulante e cada pessoa aprisionada é um pássaro que fica se debatendo dentro de você querendo sair. Quantos pássaros tem na sua gaiola?
Quem ou quais são as pessoas que você está carregando? Liberte-as e pense, essa é a última pessoa que eu carrego, não irei carregar mais ninguém. Não coloque expectativa em homens e em absolutamente nada, porque você é livre. Deixe as pessoas errarem, dê a elas esse direito, afinal, você também erra. Quando alguém disser que está decepcionado com você, lembre-se que essa pessoa não sabe quem você é de verdade. Você é pior do que as pessoas podem imaginar. Isso trará cura para você. Se você precisar usar 490 perdões, quer dizer que você magoou alguém 490 vezes. Tem como levar uma vida sem perdoar as pessoas. É só não carregá-las. É só dar às pessoas a chance delas errarem. Seja compassivo. Você deseja isso? Essa vida de amor verdadeiro pelas pessoas? Uma vida onde você é livre e as pessoas também são? Atividade. Coloque abaixo as 7 pessoas e as 7 situações que você precisa libertar da sua gaiola. Pessoa e situação. Capítulo 8. Seja seu próprio coach. Configure seu cérebro para perguntar e agir. Você sabe o que é coaching? Coaching é aquilo que muita gente tem nojinho. Por quê? Porque você conhece gente estranha que é coach. Eu tenho mais de 10 anos que opero no coaching. E te falo, ele é uma ferramenta poderosa para me alcançar a bater resultados. Coaching significa somente 2 coisas: perguntas e ações. Tarefas que o próprio coach desenvolve. Se você fizer as perguntas certas, você vai produzir as tarefas certas. Por isso é importante desenvolver a arte das perguntas. E como fazer perguntas? Apenas comece. Pare de desejar fazer a pergunta perfeita. Para que aprender coaching? Primeiro para você. O coaching é um processo que vai te ensinar a canalizar energia, aprender a potencializar ferramentas, transformar sua mentalidade para que você possa voar mais alto. Isso não é uma promessa vazia. Mas eu não conheço ninguém que fez realmente um processo sério de coaching e não tenha sido transformado. Porque o coaching não tem conteúdo. O conteúdo do coaching é você. Agora, se você quer ter uma carreira melhor, quer ir mais rápido, quer ter mais ritmo, faça coaching. O coaching serve para 2 tipos de pessoas: as que querem usar para si mesmas e para as que querem ganhar dinheiro com isso, sendo um profissional que ajuda os outros a baterem resultado. Entenda que não tem nada demais em você usar seu dinheiro fazendo coisas boas para ajudar os outros. Inclusive, você precisa ser bem pago por aquilo que você faz. Abra mão da sua reserva mental e ande com gente que tenha resultado e realidade de vida. Senão, você nunca chegará a esse patamar. O coach é uma pessoa que vai extrair o melhor de você. O coach não lança ideia na cabeça dos outros, ele extrai as ideias. Coaching é diferente de mentoria. Se você extrai uma ideia de dentro de você, existe 90% de chance de dar certo. Mas se outra pessoa sugestionar a ideia de coisas para você fazer, só existirá 10% de chance de sucesso nessa atividade. É por isso que eu gosto do coaching. Simplesmente investimos energia para extrair da pessoa e ela mesma produz as tarefas que fazem sentido para ela. Deixe-me te contar uma história. Eu já morei em um garimpo em Paraíso do Tocantins em 1996. E gasta-se muita energia na extração, furando buraco, tirando pedras e explodindo com dinamite. Depois tira-se mais pedra, tira-se a água, a lama, tudo em busca da esmeralda. As tarefas, quando bem localizadas, são as pedras preciosas para fazer a pessoa se conectar. O que você precisa? Você precisa de um coaching, que é aquele que te ajuda a achar onde está a mina. Você sabe me dizer qual foi o lugar que teve a maior extração de ouro do mundo? Eu sei. Você vai dizer garimpo de Serra Pelada, mas não foi lá. E sim, na mente de alguém que pensa. Todo ser que pensa faz pergunta, e fazer perguntas é o pilar número 1 do coaching. Todo ser que descobre algo precisa fazer tarefas. Quando as pessoas fazem tarefas, simplesmente explodem na vida. Afinal, as pessoas passam do estágio de conhecimento para o estágio da sabedoria, fazer. Não conheço ninguém que tenha avançado na vida sem ter feito tarefas. Quando você faz o que deve ser feito, são infinitas as possibilidades de ferramentas. Existe ferramenta para medir sua performance, ferramenta para medir suas ações. A atividade. Ferramenta do estado desejado. Descubra o alvo, ele precisa ser específico. Depois, produza a matéria-prima, os impedimentos, eles são matérias-primas para você avançar na vida. E em seguida, pegue cada impedimento e transforme em uma tarefa. Você precisa saber o que te impede e, principalmente, qual o seu alvo. Se você não tem alvo, não tem uma direção. Qualquer caminho serve. Você vai continuar levando essa vida? Por que ser um coach? Coaching é resultado. Se uma pessoa falar que é coach e não bate os resultados, é uma mentira dela. Coaching tem a ver com resultado. Eu já dispensei 5 clientes porque eles não faziam as tarefas. Não me importa o seu dinheiro, me importa o seu resultado. Se você me paga e produz resultado, seu dinheiro não acaba nunca, porque ele sempre multiplicará. Não fique com as experiências dos outros. Elas podem até te ajudar a crescer, mas levará mais tempo. O coaching vai mudar sua forma de pensar, sua experiência acerca das situações. Tenha e busque suas próprias experiências. Através do coaching, você poderá alterar a sua realidade, porque é a sua realidade que afeta os seus resultados. Bill Gates, o homem que ficou mais vezes no topo da lista dos homens mais ricos do mundo, não abre mão de ter um coach. Eric Schmidt, CEO do Google, fala que todos precisam de um coach. Muitos CEOs têm um coach porque o coach vai te ajudar em um treinamento cerebral para te ajudar a avançar. Quando você faz o processo de coaching, você aumenta sua capacidade de audição, sua sensibilidade. Você para de julgar as pessoas. Você quer ser coach? Você pode. Basta amar as pessoas. Se você é alguém que não gosta de gente, é porque você não gosta de si mesmo. Você não tem amor próprio e não consegue amar o outro, porque vê que ele é igual a você. Capítulo 9. Saiba usar os seus defeitos. Seus defeitos são bons, mas precisam ser usados com moderação. Você sabia que virtudes e defeitos são feitos da mesma matéria? Acredite em mim, você precisa dos seus defeitos. Uma pessoa que é autoconfiante, o que é uma qualidade, você sabe qual é o defeito dela? O defeito do autoconfiante é a arrogância. É tudo uma questão de sutileza. Existe um potenciômetro como uma chave capaz de virar a altura do som. Se você colocar um potenciômetro em flat, ele fica em 0. Se você puxar um pouquinho para a esquerda, vira qualidade. Se ficar um pouco para a direita, vira um defeito. Mas você pode dizer, queria tanto ter só qualidade. Você pensa isso porque não é um ser humano, entende? Você precisa entender que seus defeitos são maravilhosos. São armas químicas, são bombas nucleares, e que você não pode usar isso o tempo inteiro, senão você fica insuportável. Mas haverá um momento em que você precisará usar. Você sabe o que faz uma pessoa ser insuportável? É ver uma pessoa ficar operando no modo defeito o tempo inteiro. Fica de cara feia, arrogante, estúpido, insensível, mal amado. Para não ter defeito, só se você for doente.
Se você é normal, você terá defeitos. Saiba usar os seus defeitos. Suas qualidades são somente balas de revólver 38. Seus defeitos são bombas nucleares. Por exemplo, se você for fazer negócio com Donald Trump, você não conseguirá fazer negócio com ele usando somente qualidade. Você vai precisar usar seu defeito, porque é o que ele mais sabe usar, o defeito dele. Ele é um grande homem autoconfiante, só que muitas pessoas interpretam ele como arrogante, e às vezes ele realmente é assim. Você precisa compreender sobre mapa de mundo para entrar na realidade da pessoa. E quando você vai falar com um arrogante, você precisa falar ao nível dele. Caso contrário, ele te atropela. A pessoa que é paciente, por exemplo, se torna burro de carga dos outros. A pessoa paciente se torna passiva, e esse é o defeito do paciente: ser passivo, parado, não ter atitude diante das situações. Vamos falar de Jesus para você compreender melhor o que eu digo. Jesus pecou quando ele irou e jogou as mesas dos cambistas no cenáculo? É claro que não. Ele nunca pecou. Vou te dar uma dica. Escolha as suas guerras. Jesus escolheu aquela guerra porque era uma guerra dele. Não entre em todas, pois você não tem armamento para isso. Escolha algumas e vá para cima. Vou te contar um segredo sobre um bloqueio emocional. Você tem bloqueio porque você não explodiu na hora que deveria explodir. Acredita nisso? Você ficou com sua qualidade, sua bondade passiva e aí criou um trauma. Você não sabe nada do seu cérebro ainda e esse é o problema. Você quer avançar na vida? Saiba usar os seus defeitos. Uma pessoa que é alegre pode se tornar boba e os outros poderão vê-la com outro olhar. Os defeitos e as qualidades são feitos da mesma matéria. Se você souber usar o seu defeito, você vai longe. Diversas vezes, tentar ser uma pessoa certinha só irá comprometer seu resultado final e seu sucesso. Você precisa também saber usar o seu defeito. Você me pergunta: Pablo, você ama os seus defeitos? E eu te digo: sim. São exatamente nas minhas incoerências, nas minhas falhas, que eu avanço na vida. Aprendo todos os dias com meus erros e fracassos a não ter as mesmas atitudes. O ser humano tem uma coisa de necessidade de aprovação, onde ele depende dos outros e por isso ele não tem coragem de mostrar nem os defeitos dele. Eu já me libertei disso há muito tempo e é por experimentar essa liberdade que te chamo para entrar nesse barco. Aprenda o que eu estou te ensinando agora. A virtude é tão importante quanto o seu defeito. Saiba usar esse armamento. Eu só avancei na vida quando eu deixei de ser santinho e comecei a usar o meu defeito a meu favor. Pare de usar somente as suas qualidades, porque você não vai chegar a lugar nenhum usando somente elas. O seu defeito não é pecado, é uma explosão necessária, mas você não sabe usar, porque você não conhece ninguém que tenha balanceamento emocional e nem mesmo inteligência emocional e que saiba usar isso. Você é a média das pessoas com quem você se conecta. Se conecte com alguém, se conecte a alguém que saiba usar isso e você vai explodir na vida. Você tinha medo dos seus defeitos? Não tenha mais. Aprenda a usar seus defeitos a seu favor. Atividade. Quais são os seus 5 maiores defeitos e suas 5 maiores qualidades? Relacione defeitos e qualidades. Capítulo 10. Respeite os patos. Você não precisa andar com eles, mas precisa respeitá-los. Pare de andar com patos. Coloque patos na escola de águias e os patos vão ficar frustrados. Coloque águias nas escolas de patos e as águias vão ficar frustradas. Você que insiste em colocar patos com águias também ficará frustrado. Patos gostam de lagoas, as águias gostam de altura. Patos e águias não andam juntos. É claro que isso é somente uma alegoria e não quero desvalorizar as pessoas. As pessoas são todas iguais perante Deus, mas você tem que entender algo. Ou você voa como uma águia e com as águias, ou você fica na lagoa. O que você quer? Você tem o direito de escolher quem quer ser. Ninguém pode te obrigar a ser algo que você não deseja, ou que você não nasceu para ser. Você sabe como você pode identificar quem você é, ou as pessoas com as quais você convive? É só você ver a limitação que você vive hoje. As pessoas que te cercam, elas pensam como águias? Elas voam? Elas têm liberdade? Os patos não têm liberdade de ir para onde eles querem. Eles têm que ficar nas lagoas. Eles não podem percorrer grandes distâncias. Eles são cheios de limitações. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Você convive com águia ou com patos? Eu sei que tem uma brincadeira no nosso país de que o pato é quem perde tudo. É porque o pato não tem uma grande habilidade. Ele nem voa e nem mergulha. E você me pergunta: você é contra os patos? E eu te respondo: não. Cada um tem a sua função no reino animal. Você quer ser um pato ou uma águia? A diferença está dentro de você e do que você deseja alcançar. Você quer ser alguém que quer crescer na vida, investir em autoconhecimento, ou você quer ser um baladeiro? Não sou contra a balada, sou contra a pessoa fazer algo que está contra ou está fora do propósito dela. Mas eu sou contra somente na minha vida e não na sua. Sua vida é problema seu, porque cada um tem a vida que merece. Até que dia você vai andar com pato? Você sabe por que eu sei que você está andando com pato? Porque você não está voando. Era para você já estar alçando novos voos e novas direções, conhecendo novos lugares e novas águias poderosas. Só que não. Você fica preso com esses patos a vida inteira. Anote uma tarefa. Anote as 5 pessoas com que você anda e dê uma nota de 0 a 10. Analise a pessoa como um todo. Essa nota você vai somar e dividir por 5. Essa média é você. Você é a média dessas pessoas. Você não precisa dar nota para si mesmo. É só você dar a nota para as pessoas com quem você anda. Somar e dividir. E essa será a sua pontuação. Só me deixe te dar um último conselho. Não seja pato. O pato não é extraordinário nas coisas que ele faz. A águia, sim. É respeitada pela visão. Ela enxerga de longe e é temida no reino animal. Ela cuida da própria vida e não afina para pato nenhum e nem nenhum animal dos ares. Atividade. Anote as 5 pessoas com quem você mais anda. Relacione pessoa, nota de 0 a 10. E faça a soma no final. Capítulo 11. Qual o caminho correto? Não se perca. Você precisa saber que só existe um caminho. Você sabia que só existe um caminho? Se você é cristão, você já está pensando: é claro que só existe um caminho, aprendi na igreja. Eu sei que você aprendeu na igreja, o problema é que você não vive suas próprias experiências. Você vive o que os outros te ensinam. O caminho não é para a esquerda e nem para a direita, sabia disso? Nem para frente, nem para trás, nem para cima e nem para baixo. O caminho é só um, e só tem ele. O caminho para tudo que você procura está dentro. O único caminho é para dentro. Muitas vezes focamos nas estradas e achamos que existe alguma coisa especial na estrada, mas não tem nada a ver. O caminho que você tem que percorrer é dentro de você. O único caminho que existe é para dentro. Você pode me questionar: não, Jesus é o caminho. E eu te digo: é mesmo? E onde ele escolheu morar? Dentro de você. E existe um problema sério com os seres humanos: eles querem somente aquilo que está fora deles. Pare com isso. Comece a olhar para dentro. Um dia, Deus projetou morar com Adão e falou: Adão, a gente vai morar aqui nesse jardim. Estamos juntos, vamos ficar a vida inteira juntos. E o Adão olhava para fora do jardim e pensava assim: acho que eu quero ficar é lá fora, aqui dentro não.
Sabe por que Deus colocou a árvore do bem e do mal no jardim e falou para Adão não comer aquilo? Porque aquilo era a única forma de Adão sair lá de dentro do jardim. Lembra que eu comentei no capítulo 1 sobre o vá cuidar da sua vida? E você sabe o que representa para Deus a árvore do conhecimento do bem e do mal? Você que é religioso, pensa que era para punir Adão, não é? Pare de pensar limitadamente. Deus fez aquilo como uma verdadeira prova de amor. Adão se sentiu amado por Deus porque amor é liberdade. Ele quis sair para fora do jardim. E passando alguns milênios, Jesus pensou, eu vou lá recuperar a amizade com esse povo de novo, e quando ele morreu na cruz, ele entrou para morar dentro de você. O jardim agora está dentro de você, e você aí procurando todo o tempo do lado de fora aquilo que só encontraria do lado de dentro. Sabe onde está o problema? O problema está em você querer sair do jardim. Comece a focar dentro de você. Esse é o segredo. Desde os meus 11 anos de idade, eu provoquei a Bíblia, eu provoquei a Deus. Eu não suportava ficar rodeado de gente mentirosa que falava de um evangelho que não vivia. Isso era algo que me deixava transtornado. Pessoas religiosas que pregavam um evangelho de mentira e não viviam aquilo que ensinavam. Esse capítulo não é sobre religião, e se você quer saber um pouco mais, entenda que eu odeio religião. Religião não tem nada a ver com Deus, o Criador. A própria Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas já que você não cuida dos órfãos e nem das viúvas, vai cuidar da sua vida, que é melhor. Pelo menos você está dando menos prejuízo para a humanidade. Pare de procurar fora, sendo que está tudo aí dentro. O caminho é para dentro. Olhe para dentro. Procure dentro. Sabe o que significa isso tudo? Autoconhecimento. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai conhecer a si mesmo. E quanto mais você conhecer a si mesmo, mais você vai conhecer a Deus. Independente de onde você estiver, é só você olhar para dentro. Não tem como você se perder. Se você já está aí dentro, e tudo que você precisa mora e habita dentro de você. Só se perde quem sai. E o jardim está aí. Ele escolheu ficar. Você nunca se perde, por mais que sempre tenha uma estrada, o caminho nunca é a estrada, o caminho é sempre para dentro de você. Quando você compreender que tudo está aí dentro, entenderá que você não pode se perder desde que faça essa viagem de autoconhecimento todos os dias. Você sempre terá algo novo para aprender sobre si mesmo. É só não parar de desejar e ter atitudes diárias para isso. Não se esqueça, quando você se conhece, você também o conhece. Atividade. Você já fez algum curso de autoconhecimento? Se você não fez, pesquise um que possa fazer. Escreva 3 coisas que você pode fazer e qual delas se encaixa naquilo que você deseja e escolha por um deles. Capítulo 12. A arte de ser ridículo. Domine essa técnica para se tornar livre. Você dá conta de controlar os seus pensamentos ruins que te deixam atormentado, aterrorizado? É claro que não. Na verdade, ninguém controla pensamento, mas existe uma forma de transformá-los. Certo dia, aconteceu algo comigo em Berlim, na Alemanha. A minha esposa disse que queria andar em Berlim sozinha, e eu pensei naquele momento, meu Deus do céu, imagina, uma menina que nasceu em uma cidade do interior de Goiás, chamada Maripotaba, andando aqui, ainda mais do jeito que ela é linda e exótica, bem diferente das alemãs. Ela foi passear por Berlim, mas veio um pensamento ruim na minha cabeça, pois minha esposa é realmente linda, e alguns homens se emocionaram quando a estavam vendo caminhar junto comigo. Me veio na mente o seguinte pensamento, será que ela será raptada por esses homens que não têm amor próprio? E o pensamento foi tão violento na minha mente que eu pensei, como que eu tiro isso da cabeça? Sabe o que eu fiz? Eu pensei, meu Deus, eles vão raptar a minha mulher e vão colocar ela em uma indústria, tirar os pedacinhos dela e vão colocar a foto dela na capa das caixas de iogurtes. E sabe o que aconteceu? Meu cérebro me disse, larga de ser ridículo, a história não era essa. A história que eu estava te contando é que você ficaria sem a sua esposa e seus filhos não teriam mais a mãe. E eu respondi para meu cérebro, ela vai ser raptada para ser industrializada e distribuída em todos os supermercados da Alemanha. E foi tão engraçado que quando você faz o ridículo, você destrava seu cérebro. Se você deseja desarmar qualquer pensamento, o alvo é, torne o pensamento ridículo. Se você dominar o ridículo, você vai tocar o terror na sua vida, porque nenhum pensamento vai te parar. Acredite nisso. Você sabe o que é ridículo? Quando você transforma o pensamento que tem, o seu cérebro frena a produção de novas histórias, porque ele não quer que você seja criativo. E ser ridículo libera a sua criatividade. Você precisa ser ridículo, divertido e infantil, se você quiser avançar na vida e conquistar seus alvos. Mas a maioria das pessoas compreendem isso de forma errada. Acham que ser divertido, infantil e ridículo é coisa de criança. E quer saber? Você precisa mesmo ser como as crianças, pois elas herdarão o reino dos céus. Seja simples de forma definitiva. Pare de ficar complicando as coisas. Sabe o que bloqueia pensamentos ruins? Criatividade. Você não prospera porque alguém te diz, você vai ser próspero, e o seu cérebro diz, não vai ser não, seu ridículo. Você é pobre e você vai continuar assim, pobre. Sabe o que você tem que fazer para os dois lados? Seja ridículo. Esse é o segredo. Se imagine em uma piscina de dinheiro e você agora é o tio Patinhas. Faça algo, mas seja ridículo. Se imagine pulando em uma banheira de moedas de ouro. Vem um pensamento ruim? Transforme a história imediatamente em algo ridículo na sua mente. Uma história absurda que não tem possibilidade de acontecer. Isso é ser mais ridículo que o próprio cérebro pode imaginar. Existe uma vida de gestão cerebral. O viés disso é usar a sua criatividade. Você vai sim prosperar, você vai comer o melhor dessa terra, você vai fazer tudo o que você nasceu para fazer, mas quando o seu cérebro disser que você é ridículo, transforme o pensamento em algo mais ridículo ainda, assim você sempre estará à frente. É uma batalha de quem é mais ridículo, porque seu cérebro aprendeu e te ensinou a como não ser ridículo. Você sabia que as pessoas mais criativas do mundo são ridículas, infantis e criativas? E é por isso que elas prosperam e crescem em todas as áreas, e é por isso que te dei esse segredo. Quer um conselho? Seja ridículo. E para exercitar isso, faça a tarefa contida nesse capítulo para que você possa vencer definitivamente essa necessidade de aprovação ridícula e experimentar coisas maravilhosas. Atividade. Qual atitude você terá para romper com a necessidade de aprovação e aprender a ser ridículo? Você tem dó das pessoas? Já começo esse capítulo te dando uma das minhas maiores pérolas de vida. Não tenha dó das pessoas. Existe uma diferença entre ter dó e ter compaixão. As pessoas que têm dó ficam carregando as outras a vida inteira. E nós já aprendemos aqui nesse livro sobre carregar os outros. E o quanto isso se torna pesado demais. Mas se você tem compaixão, você produzirá uma ação. Eu estava certa vez voltando da Alemanha e no aeroporto minha esposa viu uma chinesa bem pobre, mas bem pobre mesmo. E ela perguntou para mim se eu não ficava com dó dela. E eu respondi que não. Naquele momento começamos uma discussão sobre dó e compaixão. Sabe o que eu percebi? As pessoas querem que o sentimento que elas têm, o outro também tenha. E isso nunca vai acontecer. Somos únicos, somos individuais e com características peculiares de cada um. Mas isso destravou algo poderoso na minha mente. E sabe o que foi? Eu vi que eu não tenho dó de ninguém.
Sabe qual foi o insight? Quando você tem dó das pessoas, você simplesmente as carrega e não faz nada por elas. Quando você tem compaixão, você para o que está fazendo naquele mesmo momento e produz uma ação pelo próximo. Minha esposa ficou comovida e ela ficou sensível, porque ela é uma mulher maravilhosa. E ela começou a chorar e a falar, mas ela precisa de ajuda, ela é pobre, ela não deve se sentir amada. E eu falei, vamos transformar esse seu sentimento de dó em compaixão. E ela não concordou que sentia dó. E eu disse, se você não sente dó, vai lá agora e faça algo por ela. Diga que ela é linda, compre um presente para ela, dê um abraço, faça uma oração por ela. E naquele momento, eu mostrei para minha esposa que quando sentimos compaixão, sentimos também no coração um direcionamento para produzir uma ação. E minha esposa tomou a decisão de orar por ela. Ela conseguiu transformar a dó em compaixão e produzir uma ação por aquela senhora. Eu estava lendo um livro e continuei lendo, porque eu não senti compaixão. E dó, eu já não sinto. Entende? Deixe-me te contar um segredo. Quando você sentir compaixão, não deixe de fazer o que deve ser feito imediatamente. Imediatamente. Tem algo errado quando seu coração tocar de forma diferente. Acredite, você precisa entregar isso ao outro. Existem pessoas que me pedem dinheiro no sinaleiro e elas ficam esperando moeda. E eu não dou nenhum dinheiro porque eu sou comovido. Mas quando eu sinto, eu faço. E quando eu faço, eu não entrego apenas moedas. Entrego dinheiro suficiente para que elas tenham uma refeição digna. Às vezes, alguém está precisando de um dinheiro, de uma ajuda em algo. E Deus toca no coração de outro para abençoar o que está precisando de ajuda. Então fique atento. A diferença de dó e compaixão é que, quando você tem compaixão, você fará algo e nunca carregará a pessoa. Na compaixão, você produz uma ação. Houve uma outra situação em que pedi uma informação a um senhor e fiz uma pergunta para ele. Ele começou a gaguejar, e eu parei ele no final e agradeci as informações e perguntei, você sabe por que você gagueja? E ele disse, é a minha ansiedade. E eu respondi, não é isso. O problema é que você é um cordeiro, e a sua impostação vocal, sua postura da cabeça. Você quer ser curado? Eu perguntei, e ele me disse sim, e eu ensinei como ele deveria se portar para que a voz dele mudasse. Ele foi curado instantaneamente. As coisas são mais simples do que você imagina. Eu não sou curandeiro, acredite, e também não quero ser o seu guru, mas eu sou movido por um espírito que me direciona. Eu sou amigo pessoal do cara, e ele sempre me diz o que, quando e onde fazer. Por que você não busca ter a mesma intimidade que eu, ao invés de ficar impressionado em como eu faço isso? A história começou na Alemanha, mas terminou em Guarulhos, com o caso que contei do rapaz que era gago. A diferença de dó e compaixão foi uma das coisas que aprendemos. Eu e minha esposa aprendemos muito juntos com tudo isso. Se eu tenho dó, eu carrego, me emociono e não faço nada. Mas se eu tenho compaixão, posso até me emocionar, mas farei algo por alguém. Dó é mais um sentimento que eu quero, a todo custo, me sentir sensibilizado a troco de nada, pois não produzirá nada, ou seja, dó é uma toxina. Cada sentimento que você tem precisa ter uma ação. Caso contrário, você será intoxicado e se tornará um zumbi. Atividade. De quem você tem sentido dó? Qual ação você pode ter para transformar a toxina dó em uma ação de compaixão? Relacione. Pessoa, atitude de compaixão. Capítulo 14. O diabo te ama. Mas é você quem precisa terminar o relacionamento com ele. Você não tem preparo emocional e nem espiritual para ler o que eu vou escrever aqui. O diabo te ama. E esse tema toca muito meu coração porque eu consigo ver as pessoas que estão casadas com o diabo e querem continuar nesse relacionamento. Eu sei que alguns de vocês que são religiosos já cansaram de ouvir que o diabo te odeia. E você fala, Deus é que é o amor, só Deus me ama. Mas eu vou te falar uma verdade, quem te ama é o diabo. Sabe por quê? Porque ele não precisa gastar energia com você, você faz tudo sozinho. Quando ele pensa em agir para destruir alguma área da sua vida, você mesmo já fez isso. Você não precisa da ajuda do diabo. Ele te ama porque você é bloqueado em várias áreas da sua vida e ele não precisa ficar patrocinando e nem mandando o demônio atrás de você e nem nada. Você já é a sua própria assombração. Você já paralisa a si mesmo. Antigamente se falava em assombração e essas coisas, e realmente na época antiga as pessoas chegavam a ver isso. Mas por que isso não existe mais hoje? Você sabe? Porque você já é a sua própria assombração. Você está aí para isso, para assombrar a sua vida, para bloquear a vida dos outros e nem sequer se importar com o que tem feito. Esse capítulo não tem apelo emocional, é somente uma verdade. O diabo te ama porque você tem parte com ele. Você é casada, casado com ele e nem sabe. Você que experimenta improdutividade, procrastinação e todas essas coisas, por mais que você não aceite, você é sócio do diabo, amigo íntimo dele. O diabo só odeia pessoas que são livres. Sabe quem são as pessoas que ele ama? As alienadas, as pessoas que não pensam por si mesmas, as pessoas que dependem o tempo inteiro de pensamento de outras pessoas, para elas pensarem, as que dependem de aprovação social, as que não fazem o que precisa ser feito por timidez, orgulho e soberba. Você não sente nojo dessa desgraça de amar? Você quer ser obediente a Deus, mas é obediente parcialmente. E sabe o que isso significa? Desobediência. Sabe o que você faz? Você arruma alguém para ser seu fã quando você é desobediente. O diabo. E aí você me diz, mas o diabo não existe. Sua ignorância acerca de qualquer assunto não invalida a existência do mesmo. A sua ignorância é somente a distância acerca do assunto que você não entende nada. Sim, ele existe e ainda é seu amigo. Vou te dar um conselho. Não deixe esse cara te amar, porque senão ele não sairá do seu pé. Você já viu como que uma pessoa que ama a outra fica? Apaixonada, quer ficar junto o tempo todo? Como ele pode te amar se ele é mau? Ele te ama da forma dele, te dando miséria, que é a linguagem de amor dele, te dando inveja, te dando preocupação, te dando desculpas, te dando fofoca. Essa é a forma com que ele te ama e você tá aí aceitando esse amor nojento porque nunca experimentou algo melhor. Nunca experimentou um amor que não te usasse e acaba aceitando o amor do diabo porque é assim que você aprendeu a viver, implorando por um pouquinho de aprovação. O diabo te ama, acredite. Você tem coragem de falar, eu me sinto amado pelo diabo? Se você conseguir repetir isso, é porque a sua vida está uma desgraça. E pelo visto, você não fará muitas coisas para mudar ou melhorar, não é mesmo? Você precisa ficar indignado, porque sua alienação está em um nível tão grande que você não consegue sair do lugar. Você está paralisado. Se o diabo não te odiar, é porque ele é seu parceiro. Sabe qual é o problema quando o diabo odeia alguém? Ele não quer nem chegar perto, porque ele sabe que não adianta ele chegar. Se você tem uma vida de miséria nas 12 áreas da sua vida, sabe qual é o problema? É porque o diabo te ama. Tem uma história bonita na palavra que conta que quando Moisés foi negociar a libertação dos hebreus escravos com o faraó ficou sensibilizado, mas disse, pode ir, mas vá só você, Moisés. E então Moisés insistiu para ir todo mundo. E o faraó disse, então vai só você e as mulheres, deixa os meninos e os cabritos.
Independente da sequência e da ordem que foi, o resumo é que o faraó no final disse, vai todo mundo então, mas deixa os bens. E Moisés disse, vai todo mundo. E quando os hebreus foram, eles ainda adoraram a Deus no deserto, levaram todos os bens e ainda levaram ouro que eles receberam dos egípcios. Sabe o que é mais bonito? Na hora de ir embora, Moisés disse, não vai ficar nenhuma unha para trás. Uau! Além de ir embora, levando a todos que estavam com ele, com liberdade, ele ainda foi recompensado com ouro do inimigo. Qual é a unha que você está dando para esse cara? O maior diabo que existe é você mesmo. Você que cria os seus próprios problemas. Existe a entidade chamada diabo? Óbvio, Satanás é o nome dele, mas você que tem parte com ele está fazendo o trabalho dele. Ele te agradece por isso. Enquanto você não sentir nojo, ou se você não vomitar depois desse capítulo, acredite, você não quer provocar uma mudança dentro de você. Meu livro é ativacional e não motivacional. Não estou fazendo nenhuma gracinha para você. Eu quero transferir uma indignação que eu tenho para você, de não bater seu próprio resultado. Não é questão de ganhar dinheiro, e sim questão de ter uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida livre. Pare de ser limitado, pare de ser bloqueado. Pare de ser essa pessoa enjoada. Pare de ser alguém que briga com todo mundo. Pare de ser amado pelo diabo. O diabo te ama, né? Continue assim que você vai ver como é a linguagem de amor dele. Ela é um pouquinho diferente da que você está acostumado a perceber em pessoas apaixonadas. O negócio dele é lixo, é dark, é trash. Você vai ver, ele vai te levar tão fundo até te matar. Você quer sair disso? Faça alguma coisa agora, faça algo diferente. Comece a gritar onde você está e saiba que isso já é um bom começo. É sério, isso é escolher as próprias guerras. Isso é alguém que é escravo e acabou de descobrir que é escravo e quer sair disso. Não deixe esse cara te amar, não. Não deixe esse cara nem chegar perto de você. Vá cuidar da sua vida. Você não precisa fazer um ataque contra o diabo. Ele já está condenado. Somente vá cuidar da sua vida. Você não precisa fazer nada com ele. Só pare de ser amante do diabo. Só isso. Porque ele te ama. Então aprenda que o amor dele não é como o amor do Criador. Seja livre. Atividade. Quais as 3 coisas que você precisa abandonar para deixar de ser amante do diabo? Capítulo 15. Vá para a guerra. Escolha suas guerras e economize sua munição. Por que vá para a guerra? Porque existe uma síndrome do cordeiro onde as pessoas juram que estão em paz, mas existem 2 tipos de paz. Você sabia disso? A paz do raciocínio e a paz da mente. A paz do entendimento, a conexão com o raciocínio com a inteligência emocional. O seu cérebro vive de experimentação e em toda experimentação haverá uma checagem de algo no passado. Então, se você está com a energia com a pontuação 10 positivo e alguém vem com a energia negativa de 20, o resultado final será menos 10. Então você explode. Toda vez que na equação racional ficar negativo, você terá comportamento irracional. Isso é andar no raciocínio e é terrível. Por isso lhe digo, vá para a guerra. Por que ir para a guerra? Porque só alcança a paz quem vai para a guerra. Mas qual guerra? A primeira guerra que você tem que correr de frente para bater e derrubar é a guerra da ignorância. Só vai ter paz aqueles que amam a sabedoria. A maior alienação que existe é a ignorância, e as pessoas amam e fazem cultos diários à ignorância. Pedem todos os dias para sentirem paz, pedem a alegria do lar próspero. Mas eu te entendo, eu também já fui ignorante. O seu raciocínio nunca vai deixar você ter paz. Essa paz que as pessoas falam assim, eu estou bem, obrigado. Você põe o dedinho no calinho dela ou na feridinha, ela já grita. Aí você pergunta, por que gritou? Você não estava em paz? Existe uma expressão bíblica que diz, a paz que excede a todo entendimento é aquela paz que precisa perfurar o raciocínio. Por exemplo, uma pessoa faz algo que você não gosta a vida inteira, e você fica repetindo e afirmando que não gosta da mentira, mas é claro, qualquer pessoa normal não gosta, só que por tanto exaltar que não gosta de mentira, e alguém mente para você, você fica magoado. Então eu te pergunto, você é louco? Você vai ficar magoado se o mentiroso é o outro? O cara vem com uma energia negativa, você está com a energia 10 e ele vem com a menos 30. Você fica com menos 20 e afirma, emburrei. Se o cara é mentiroso, perfure o seu raciocínio. Se alguém não te deu bom dia, não se deixe afetar por isso. Aprenda a ser maior que isso. O cérebro é uma calculadora, e em toda relação interpessoal, em todas as conexões, ela fará a conta. Como vencer isso? É simples. Nos próximos anos, várias profissões deixarão de existir. Isso se chama disrupção. Mas o que jamais vai passar é ler as pessoas, a linguagem não verbal. Aprenda e estude sobre isso. Mas por que eu falei para você ir para a guerra? Porque você vive numa nação que não tem muitos históricos de guerra. Mas se você fosse israelita, conviveria mais na guerra. Qual foi o único rei de Israel que viveu todo o seu reinado em paz? Salomão. Uau! Estude sobre esse cara e sobre tudo que ele viveu. Estude também sobre como ele acessou a sabedoria. Salomão foi o rei que viveu todo o seu reinado em paz. Você acredita? E eu querendo saber o porquê, e fui atrás. O pai dele foi o que mais provocou guerra, o rei Davi. Só tem paz quem vence a guerra. Então ele só vive em paz porque o pai dele venceu a guerra. Compreende? Eu costumo falar que as pessoas precisam amar problemas. Elas precisam amar porque o maior problema do mundo são elas mesmas. E elas precisam se resolver a cada novo dia. Mas se você realmente não for para a guerra, você nunca vai experimentar a paz. Você vai experimentar apenas o campo do conflito. Não tem como voltar atrás. Vá para cima. Com o que você está em guerra? A maioria das pessoas estão em guerra. Suponhamos que você está em guerra no campo financeiro. Me diga o que você faz. Vive como um desertor, fugindo, não estuda nada sobre isso, não lê nenhum livro, não quer andar perto de gente próspera e vive com limitação, vive na pobreza. Pobreza é limitação, improdutividade, não tem nada a ver com falta de dinheiro. Vá para a guerra. O que você quer? Escreva em um papel, eu quero isso. Enquanto você não escrever algo, aquilo não existe. Essa será a sua guerra. Contabilizei com minha esposa e realizei mais de 300 palestras no ano de 2018, completando a carreira. Estou quase entregando o que mirei como guerra. Combati o bom combate. Coloque como foco o que você realmente deseja e faça o que precisa ser feito. Pare com as desculpas. Você precisa avançar e crescer. Combater o bom combate é guerra. Completar a carreira é chegar no campo de batalha e nunca perder a fé. Davi só se tornou rei porque fez algo. Davi foi para a guerra. O Criador já o tinha chamado porque o conhecia, mas se ele não tivesse ido para a guerra, a coroa iria para outra pessoa. Eu liderei mais de 5.000 pessoas na empresa onde trabalhei. Eu lembro a guerra que foi. Eu fiquei 4 dias acordada arrumando um banco de dados que levaria quase 30 dias para uma pessoa normal conseguir. Muitas pessoas não irão entender certas atitudes que você tem, mas as pessoas ficarão pasmas com o resultado que você apresenta. Foque na atitude que precisa ser tomada e só poderá ser tomada por você. Comece a odiar despesas. Abra novas rendas. Envolva-se com pessoas promissoras e prósperas. Busque a paz. Não pare. Esqueça as experiências negativas. Tire as crenças limitadoras e avance. Vá para cima. Coloque seu corpo para obedecer. A guerra é entre a carne e o espírito. Aquele que você alimentar, vence a guerra. Atividade. Escreva abaixo 3 guerras que você precisa romper e 3 ações imediatas que você irá começar. Capítulo 16. Os problemas são a sua solução.
Você só será lembrado por duas coisas: os problemas que criou e os que resolveu. Você já parou para pensar no porquê você precisa criar problemas? A quantidade de problemas que você cria demonstra o quanto você deseja ser livre. Problema é aquilo que sempre carrega uma recompensa. No seu cérebro existe uma área que deseja recompensa, então nada com que você se envolva e não tenha recompensa você vai querer terminar. Pode até ser que você não, pode até ser que você comece, mas é possível que você não termine o que você começou. Você será lembrado pelos problemas que você criou e os problemas que você resolveu. Se fosse para colocar agora em uma balança, você mais criou ou mais resolveu problemas? Escute um conselho. Crie problemas e resolva todos eles. Nunca corra de um problema. As pessoas que não resolvem problemas ficam muito admiradas com as outras que conseguem resolver todos os problemas. Antes de mais nada, ame problemas. Você sabe qual é o maior problema do mundo? Sim ou não? Você pensou em alguém, não é mesmo? Vá para a frente do espelho agora e reconheça que o maior problema do mundo é você. Arrume o maior problema do mundo todos os dias. Primeiro ato diário, se resolva. Ative seu relacionamento com o Criador, ative a sua gratidão e avance colocando seu corpo para te obedecer. Preste atenção, crie problemas. Mas como eu posso criar problemas? Monte seu próprio negócio, vá estudar, vá se aliar a pessoas que já têm os próprios negócios, porque esse problema será poderoso e vai te dar uma recompensa muito boa. Mas você pode me perguntar, eu já fiz isso e quebrei. Pois é, você não mirou na recompensa, por isso você desistiu rápido. Não tem nenhum problema em você cair. Você sabia que inteligência emocional não é evitar quedas, e sim qual o time, a velocidade com que você se levanta? Não tenha medo do fracasso, não tenha medo de absolutamente nada. A resposta certa para a pergunta, quanto tempo eu preciso para me levantar? Imediatamente. Pessoas que amam problemas fazem isso. Atividade. Crie problemas e resolva o mais rápido que você puder. Escreva uma lista dos seus 5 maiores problemas e saiba que atrás de todos eles está você. Mesmo atrás de pequenos problemas, sempre existirá um problema maior e esse problema é você. Crie problemas. Certo dia, estávamos em uma ilha no Rio Araguaia e o gerente da nossa fazenda disse: eu que não queria ter todas as coisas que vocês têm. Porque isso seria problema demais, dor de cabeça demais para mim. Deixe-me te falar algo. Você quer ser próspero? Não conheço alguém que seja próspero e que não ame problemas. Você sabia disso? Você acha lindo falar que não tem problemas, mas a prosperidade é um problema gigante, pois você tem que estudar para seu imposto de renda ser regulado. Você tem que estudar para que seus filhos queiram assumir os seus negócios. Eu tenho um amigo que tem uma Lamborghini Aventador de 700 cavalos. Eu já tive um relacionamento com essa máquina e para ela ligar parece que você vai acionar um míssil. Essa máquina, para andar 500 metros, consome 1 litro de combustível. Diversas vezes eu pergunto, quem quer esse carro? E muitas pessoas nos meus treinamentos me dizem, Deus me livre, pare de ser bobo. Um carro deste está avaliado em 5 milhões de reais. Qual o problema de gastar 1 litro de combustível para andar 500 metros? Sempre que alguém falar, nossa, isso está caro, pense diferente. Ainda não estou no valor de pagar isso. Posicione-se, mude sua postura, capitalize e volte para comprar o que você deseja. Caso contrário, gerará uma mentalidade de escassez. A recompensa de um problema chamado Lamborghini é ouvir o motor mais poderoso da Terra roncar a uma velocidade que você não experimentou até hoje. Atividade. Qual é o seu maior problema? Sabe os problemas de matemática que sua professora da 4ª série passava e você ficava assustado sem saber o que fazer? O problema nunca esteve no papel. O problema sempre esteve em você. Às vezes você, além de ter a experiência negativa, é vitimista e culpa a professora, o enunciado e o papel. Nenhum deles tem culpa. A culpa é sua. Pare para pensar e reconheça que o problema é você e busque a recompensa atrás de cada problema. Capítulo 17. Nunca tente apagar o seu passado. Apagar o passado é pedir para repetir os mesmos erros. Você não precisa e nem pode esquecer o seu passado, pois quem esquece o passado e quer abandoná-lo corre o risco de cometer os mesmos erros. Você precisa crescer em maturidade. Seja o seu passado catastrófico ou maravilhoso, entenda que o passado sempre é bom. O que não é bom é você voltar e viver o passado. O passado é como uma biblioteca, você não precisa abrir todos os livros. Se você tem um passado, é como uma biblioteca, ou seja, quando você precisar acessar, é só você caminhar pelos corredores da biblioteca, puxar a etiqueta, pegar o livro e começar a observar o que tem lá para você. Agora, não tente ler todos os livros da biblioteca ou não tente viver na biblioteca. Como eu já comentei anteriormente, pessoas que vivem caminhando pelos corredores dessa biblioteca e vivendo a nostalgia acabam se tornando depressivas. Sabe o que isso significa? Não conseguem focar no hoje e no agora. Já parou para pensar no porquê as bibliotecas do mundo inteiro se parecem? É um lugar sombrio, um ambiente sério. Sabe por quê? Porque todos aqueles livros estão fechados e não são aplicados nenhum dos conteúdos que estão neles. Quando você abre o livro, abre a boca, abre sua mão para a ação, e geralmente é fora da biblioteca. As coisas se tornam diferentes. Coisas sobrenaturais acontecem. Repito mais uma vez para vocês, não esqueça o seu passado, porque senão você estará correndo um grande risco de cometer os mesmos erros. Deixe-me ensinar algo. Quando eu tenho um passado e não gosto dele, eu preciso construir uma ponte que se chama ressignificação. A dica do capítulo é, pare agora de tentar apagar seu passado. Não se esqueça que o seu passado é bom, pois ele é uma biblioteca com seu registro de aprendizado. Sabe todas as vezes em que você falhou na vida? Tudo isso é bom, pois foi na falha, na incongruência, que gerou em você maturidade. Existem pessoas que vivem atrás do passado buscando histórias para que ele as possa corrigir. Não mexa com o passado. Seu passado é bom, independente dos resultados. Ele é bom para você não cair nos mesmos erros. Quer ter inteligência emocional? Não caia nos mesmos erros. Esteja livre. Sempre falo para todas as pessoas que se conectam a mim. Me deixe livre para errar. Não estou patrocinando o erro e nem mesmo querendo que você leve uma vida desconcertada. Depois de ter mudado mais de 50 hábitos e ter transformado a minha vida, eu só não quero que ninguém fique olhando para mim como se eu não pudesse errar. Eu, Pablo, já fiz muitas coisas erradas, e se eu contasse aqui, talvez você rasgasse esse livro pensando, achei que ele era perfeito. Sabe quem está achando isso? Você. Não faço questão de apagar meu passado porque foi essa incoerência que me fez mudar de rota. Você precisa pegar o seu passado e fazer com que ele entre na balança, pois só assim o produto será diferente daqui para frente. O que você pode pegar desse passado? Foi uma lição? Foi um abandono? Não apague isso. A ressignificação não tem um botão de delete. A ressignificação é só tirar aquilo ou deixar de experimentar aquilo. Quando eu estive em Zurique, na Suíça, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em uma biblioteca. Lá parecia um palácio e havia muitos livros antigos. Deixe-me te dizer algo. Não queime os livros. Não seja imbecil de queimar a sua história. E agora é mais simples. É só você tirar o significado daquilo que você viveu. Sua vida é como uma biblioteca igual a de Zurique, poderosa e precisa ser preservada. Não tenha medo de biblioteca, apenas não queira morar lá. Por exemplo, quando você era criança, alguém te humilhou.
Alguém não te ajudou e simplesmente aconteceu de você não ter ficado feliz naquela situação. Isso faz algum efeito hoje? Se não te afeta, tudo bem. Supomos que seus pais tenham se separado e você diga, meus pais se separaram e isso me afeta até hoje. Não é isso que te afeta. O que produz algo em você é a sua falta de maturidade em tratar certos assuntos, como esse. A culpa não é dos outros, a culpa é sua, pois você não tem que trazer seu passado para o agora. Você só precisa ressignificar. Eu tenho uma teoria que carrego comigo e é a teoria do rio. Se uma pessoa não deve ficar presa no meu porto, eu simplesmente deixo o rio seguir o seu curso, e então deixo que ela vá para a próxima estação. O rio precisa seguir o curso e eu não prendo ninguém a mim. O diabo é que gosta de falar sobre o seu passado para você. Entenda que existe uma forma de desarmá-lo quando ele vier te acusar. Mostre para ele que o seu passado não faz a menor diferença para você, pois você já o ressignificou. Não tente apagar nada, só ressignifique. Você deseja ser livre de verdade? Erre muito, mas nunca nas mesmas coisas. Atividade. Escreva abaixo 3 coisas que você já errou, mas não errará mais. Capítulo 18. Máscara social. Você é muito pior do que as pessoas imaginam. Aprendi essa frase com Charles H. Spurgeon, que diz: se alguém pensa mal de você, não fique bravo com ele, pois você é pior do que ele pensa que você seja. Na minha linguagem para você, você é pior do que os outros imaginam. Espero que esse capítulo traga cura para sua mente, pois sem isso é impossível prosseguir. Quando eu ouvi essa frase do Spurgeon pela primeira vez, ela mexeu comigo, mas não curou a minha mente, pois eu não coloquei ela em prática. Você quer que os seus drives mentais comecem verdadeiramente a funcionar e projetar uma blindagem cerebral na sua mente? Não se importe com o que as pessoas estão falando. Ai de você, se você ainda se importa, pois você fica o tempo todo projetando uma imagem sua que não existe. A essa imagem projetada chamamos de máscara social, aquilo que você faz ou representa para viver bem e em sociedade com as pessoas. Uma questão de ser aceito, relacionado à necessidade de aprovação. Deixe-me te dar um conselho. Você é pior do que as pessoas podem imaginar. Pare o que você está fazendo. Respire bem fundo e repita comigo. Eu sou muito pior do que as pessoas podem imaginar. Eu sou além disso. Se você praticar essa frase, você vai parar de gastar sua energia com gente que não tem compromisso nenhum com seu resultado final. Pessoas que apenas sugam sua energia. Toda vez que alguém falar, estou decepcionada com você, mentalmente você responda, coitada dessa pessoa. Imagina se ela soubesse que eu sou bem pior que isso. Sempre que chega uma multa de trânsito na minha casa, eu pego a multa e eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu recebi somente uma. Imagine se eu recebesse todas as que eu mereço. Eu sou pior do que a indústria de multa pode imaginar. Muitas pessoas vêm com xingamentos, ofensas e muitas outras coisas pra cima de mim. E eu só consigo pensar, só isso que você sabe de mim? Imagina se soubesse tudo. Sabe o que acontece? Na mesma hora meu emocional desconecta e eu consigo me desvincular daquela pessoa que está querendo sugar minha energia. Eu estou te falando, pois essa frase tem o poder de curar, e às vezes você fica dependendo desses amigos que parecem sanguessugas e querem somente te sugar, quando na verdade você precisa se libertar disso. As pessoas querem por tudo que você aceite o padrão delas. Não aceite o padrão de absolutamente ninguém, a não ser daquele que nunca errou. Esse sim é digno de você abaixar a cabeça para ele. Esse é Jesus. Esse é o Criador. Deixe fluir. O que as pessoas acham de você é a forma com que elas veem a si mesmas. Ninguém enxerga com os olhos, elas enxergam com o córtex visual. É a experiência do que elas já viveram. Fique em paz. Você pode ser bom, você pode ser ruim. Não importa quem você é. As pessoas vão te enxergar com os olhos delas, e não quem é você de verdade. É por isso que eu te digo, se apega àquele que tem uma única experiência de nunca errar, e esse sim, olha pra você com amor. Esse sim, mesmo nunca errando, viveu na terra, sabe o que é passar pela tentação, e esse sim, sabe o que é olhar com misericórdia para as pessoas, os demais não sabem. Já percebeu que quando você erra, você começa a ter misericórdia das pessoas que estão errando na mesma coisa que você? Incrível, né? Mas, se você não tem misericórdia com ninguém, você é só um fariseu, que acha que nunca errou. Fica se escondendo e vivendo uma vida de mentira. É por isso que você coloca fardo na vida dos outros. Quando alguém te cobrar um padrão, você pensa, se ela soubesse o tanto que eu sou pior que isso, e essa atitude vai te deixar livre. Você quer carregar as pessoas? Pare com isso. Você não cuida da sua vida porque você está gastando sua energia com pessoas com as quais não deveria estar gastando. Essa geração é a maior geração de pessoas que não cuidam da própria vida e, ao mesmo tempo, cuidam da vida dos outros. Cuidar da própria vida incomoda o mundo inteiro. Seus pais não vão gostar, os líderes religiosos não vão gostar, e você promoverá um caos por desejar ser livre. Como vão gostar de alguém que cresce em todas as áreas? Existe uma síndrome, por exemplo, de que igreja é hospital. Isso é ridículo. Igreja é lugar de transbordo. Igreja é lugar de treinamento, onde as pessoas vivem na vida real explodindo e decidem ir para a igreja servir de inspiração e direção para outras pessoas que estão precisando daquilo. Essa história de hospital faz com que todo mundo se torne melindroso e vitimista. Chega! Comece a diminuir essa empolgação da sua própria imagem para que você não precise responder padrões para pessoa nenhuma. Você não precisa responder padrões para seus pais, seus amigos, nem para o diabo, nem mesmo para o Criador, porque ele já sabe quem você é. Se aceite como você é. Mas você pode pensar, eu quero mudar. Tudo bem, excelente. Mas mude aos poucos, devagar. Não projete na sua cabeça a mudança absurda que você quer, senão você mesmo não se suportará. O que importa é você ter clareza e paz na sua mente. Isso ninguém nunca poderá tirar de você, mas para isso é necessário certa blindagem emocional, que você conseguirá quando compreender que você é pior do que as pessoas podem imaginar. Esse é um drive mental poderoso. Toda vez que alguém vier te ofender e te xingar de algo, pense, o quê? Você me chamou disso? Eu sou muito pior do que você pode imaginar. Teve uma aluna em especial do método IP que foi sair com os amigos e ela era toda recatada, preocupada com a opinião dos outros. E chegaram nela um dia e falaram, chegou a menina que não vai para o céu. E ela era muito religiosa até aquele dia. E esperavam que ela ia se defender. E ela apenas respondeu, se vocês soubessem o quanto eu sou pior do que imaginam, talvez não me aceitassem nem no inferno. As pessoas ficaram transtornadas porque sempre entravam na mente dela e dessa vez não funcionou. Só cuide da sua vida e lembre-se que você e eu somos piores do que as pessoas imaginam. Se as pessoas sequer imaginassem o que se passa na minha e na sua cabeça, não teríamos nem amigos. Você que gosta de cuidar da vida dos outros, vá cuidar da sua vida. Não venha me colocar padrões, porque o meu padrão é Cristo. Sim, eu sou pior do que qualquer pessoa pode imaginar. Ele me conhece, e ele sim sabe quem eu sou, e então só devo satisfação para ele. Atividade. Qual a máscara social você mais utiliza no seu dia a dia? Capítulo 19. Covarde até a morte. Tenho 3 palavras motivacionais para você. Você vai morrer. Você sabia que 98% do mundo é composto por pessoas medrosas? E as pessoas que têm medo não têm ação. Quem tem medo não tem ação.
Estou te dando uma dica. Morra com isso. Vá até o fim da sua vida medroso. Você sabia que a vida é uma aventura em que ninguém vai sair vivo dela? Ou seja, já que você vai morrer, por que você está morto agora? Preste atenção. A vida é uma aventura da qual ninguém sairá vivo dela. Todos nós vamos morrer. Você que está sendo uma pessoa presa em várias áreas pelo medo, principalmente o medo da pobreza, sabe o que está acontecendo? Você está servindo para realizar as coisas dos outros. Se você está realizando as coisas dos outros, você está com medo de algo. Você sabia que o medo mais poderoso do mundo é o medo da pobreza? Sim. 98% do mundo tem medo da pobreza. Por isso, muitos optam pela estabilidade, ou um emprego mesmo que ruim e longe do seu propósito. Você o suporta apenas para ter que pagar as contas do mês. Tem que aguentar sapo de gente ignorante, tudo porque tem medo. Tem pessoas que têm medo de críticas, e essas nunca vão tocar os próprios projetos e não vão avançar. Tem gente que morre de medo de ser rejeitado, e por isso aceita a primeira pessoa que abraçou ela. Tem gente que tem medo de envelhecer, e vive fugindo do amadurecimento. Todo medo que você tem vem de um bloqueio em alguma área. Você que tem medo de altura, por exemplo, sabia que atrapalha o seu crescimento tanto da sua empresa quanto o crescimento da sua vida? Você que tem medo de lugar fechado afeta uma área no seu cérebro que se chama criatividade. Mas eu quero te perguntar, você tem medo de quê? Todo medo seu vai te retardar e vai te deixar menor do que você deveria. Existe uma aventura da qual ninguém vai sair vivo dela. Por que você insiste com isso? Até a pessoa que coloca o medo em você vai morrer. Então, por que você continua com isso? No fim das contas, a pessoa que você tem medo hoje morrerá como você. Atividade. Liste abaixo os seus 10 maiores medos. Coloque algo na sua cabeça. O medo é um bloqueador ridículo e eu sei onde ele começou. Por esse motivo, eu publiquei o meu primeiro livro que se chama Antimedo e fiz o lançamento na Europa. Se você souber quem você é, você vai atropelar todos esses medos ridículos. O Antimedo foi um livro que escrevi por não suportar pessoas com potencial gigantesco serem travadas pelo medo. Eu busquei dentro de mim, e na fonte que mergulho todos os dias, uma forma de colocar para fora aquilo que as pessoas precisavam ativar dentro delas. A forma da invencibilidade. Para você que ainda não leu meu livro, eu sugiro que você leia. Espero que faça muito sentido para você e que você se torne livre dessa desgraça que afeta a maioria da humanidade. Se sua vida for uma aventura de verdade, jogue tudo para cima. Algumas pessoas querem ficar 10 anos no que elas não gostam só para pagar as contas e não falar para ninguém que ela fracassou. Tudo porque ela simplesmente olha e pensa: tenho medo de falar que sou um fracassado, então não posso fracassar e tenho que obedecer o padrão de todo mundo. Se você jogar tudo para cima, vai ficar um mês, 2 ou quem sabe 3 meses sem pagar suas contas, mas você não vai ficar 520 semanas fazendo algo que você não nasceu para fazer. Se você pegar a curva de alguém que é medroso e comparar com a curva de alguém que é ousado, você ficará chocado com o que acontece na vida dessas pessoas. Você tem medo, né? Sabe por que você tem medo? Porque o cérebro que está vazio é o lugar propício para a proliferação do medo, que é a semente plantada no cérebro quando há espaço vazio. Ou seja, se você não estiver produzindo, não tiver sede de conhecimento e de sabedoria, você vai deixar um espaço gigante do seu cérebro e as pessoas que você mais ama vão colocar uma série de sementes de medo em você. Certa vez, um rapaz me falou que eu ia morrer na estrada porque eu dava muitas palestras pelo Brasil. Eu fiz 2 coisas. A primeira delas foi fazer um seguro de vida, e a segunda foi pesquisar qual o carro mais seguro do mundo. Apareceu 2 marcas e eu escolhi ter o carro mais seguro do mundo. Tudo porque eu não tenho medo de nada e produzo ações quando alguém tenta implantar o medo em mim. Houve uma vez que fui tocado por um sentimento que eu não gostaria. Em um dos meus treinamentos, eu simplesmente senti certo ciúme em relação a um amigo que fez uma participação nesse curso. A verdade é que eu tive um pensamento: todos os meus amigos estão encantados por ele, e eu precisava fazer uma ação ao invés daquela toxina me invadir. Sabe o que eu fiz? Comprei um livro dele para cada um que estava fazendo o meu curso. Sempre que se sentir inseguro, confrontado ou qualquer coisa, produza uma ação. Toda vez que você sentir medo, range os dentes e cai para dentro. Acabe com o medo na raiz. Ame sua vida. No fim das contas, todo medo é ridículo. O medo mais ridículo para mim é o medo de morrer. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem medo de morrer também tem medo de viver. Pense em todas as pessoas que estão morrendo todas as horas com medo de alguma coisa. Você tem medo de ativar o câncer, mas não para de beber refrigerante? Me contaram de um jogador de futebol que foi assassinado por postar idiotice na internet. O cara tem medo de morrer, mas não tem medo de mexer com a mulher dos outros? Me explica que sentido isso faz. Do que você tem medo? Faça uma ação e acabe com isso logo. Mas eu entendo você, 98% das pessoas são lideradas por 2% da população. 2% não tem medo de nada. E os 98% vai trabalhar como escravo lá no Egito. Você faz parte dos 98%? Você tem medo do quê? Você é a imagem e semelhança do Criador. Ele te fez para dominar sobre todas as coisas. Me responde então, do que você vai ter medo? Quando? Onde? Respire bem fundo. Sabe como abandona o medo? Se sentindo amado. Eu poderia te dar uma ação motivacional, mas ela não funcionaria para nada. Mas como eu sou um homem ativacional, vou te ensinar uma forma de ativar isso na sua cabeça. Se sinta amado pelo Criador. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não existe verdadeiro amor da sua parte. Só existe verdadeiro amor da parte daquele que é verdadeiro, que não erra, daquele que não tem compromisso com mentira e nem com inverdades. Que é ele. Acesse a ele. Se você estiver fechado com ele, você não vai ter medo de mais nada. Atividade. Escreva abaixo as situações que você precisa enfrentar definitivamente para se tornar livre. Capítulo 20. Repudie a improdutividade. Improdutividade é o real significado da palavra pobreza. Lá vem você com mimimi. O Pablo vai falar dos pobres porque ele é rico. Se essas pessoas sonharem o que aprenderam, como aprenderam e a verdade sobre as coisas que foram ensinadas a elas, ficariam loucas. Pobreza nada mais é do que limitação. Pobreza ao pé da letra significa improdutividade. Teve um governo que passou pelo Brasil e disse que tirou milhões da pobreza. Na verdade, eles tiraram milhões de reais do povo, mas não tirou ninguém da pobreza porque as pessoas continuaram limitadas. Não sou contra o Bolsa Família, por exemplo, mas sou contra a pessoa receber um Bolsa Miséria eternamente. Como homem de visão e empresário, inclusive, eu sou a favor das pessoas ganharem 10 vezes mais do que elas ganham do governo. Mas para isso elas precisariam mostrar produtividade para desconectarem do dinheiro, terem seu próprio negócio e depois usarem o próprio negócio para desenvolverem o dinheiro para o governo, para que o governo ajude outras pessoas também a pescarem. Não adianta entregar o peixe, tem que ensinar a abrir o tanque em terra seca, ensinar sobre piscicultura e depois ensinarem a pescar. Eu também tenho essa crítica de forma dura sobre missões. As pessoas querem gastar rios de dinheiro com missão na África, falam de Jesus para os moradores, e o que acontece? Nada. Ao invés de só chegar falando de Jesus, por que você não leva uma leitoa enxertada que vai reproduzir, afinal, o evangelho e a prosperidade também? As pessoas precisam ver Jesus na vida delas, e não somente no seu blá blá blá.
Sabe o que é a pobreza? Limitação. E isso nada tem a ver com dinheiro. Se você é limitado, você também é pobre. Em qual área você é pobre? Muitas pessoas são obesas, pelo menos 55% dos Estados Unidos. E eu estou falando do corpo, nem falei do cérebro ainda. Sabe por que você é obeso? Porque você é pobre no seu corpo, limitado, come de tudo, não tem dieta balanceada, não sabe sobre economia e nem sobre administração de recursos do corpo. Ou seja, você não faz exercícios e como você não faz exercícios, você é limitado. Não dá conta de correr nem de fazer nada e vive uma vida sedentária e por esse motivo você tem a possibilidade de morrer antes de todo mundo, sabia? Preste bastante atenção. Se você for pobre no seu corpo, você vai ficar limitado nele e não vai experimentar coisas poderosas. Cuidado, porque um dia você vai precisar desse corpo e ele não te dará a resposta que você estará precisando. Você é pobre em quê? Nas finanças? Sabe por que você é pobre nas finanças? Porque você não expandiu seu cérebro nessa área. Me lembro certa vez de um irmão que há mais de 15 anos ia na reunião da igreja e falava: ora por mim para melhorar minha vida financeira. 5 anos pedindo essa oração. 10 anos com a mesma oração. 12 anos, 15 anos? Meu Deus, sabe o que eu disse para ele? Negativo. Ninguém vai orar por você mais. Tem 15 anos que oramos e muitos prosperam e você não. Por quê? E ele respondeu: porque não é o tempo de Deus. Sabe o que eu acho disso? Cada um tem a vida que merece. Sabe o que eu perguntei? Sabe o que eu perguntei para ele? Quantos cursos de finanças você fez em 15 anos? E ele me respondeu: nenhum. Se você não tem dinheiro para fazer um curso de finanças, estuda no livro mais poderoso de finanças do mundo, a Bíblia. É o livro de onde eu tirei as minhas riquezas, foi da Bíblia. Mas as pessoas vivem dependendo dos outros porque são altamente improdutivas. A improdutividade vai te matar. Tem uma fúria dentro de mim para te dizer: você é a imagem e semelhança do Criador. Se você for improdutivo, você vai experimentar a pobreza. Eu sei que você não tá nem aí, mas é porque você se acostumou com essa vida de escassez. Se você não se importa com nada do que o Criador acha sobre você, se você não se importa com a forma que você se vê, se você não se importa que o diabo quer te matar, eu tenho algo a te dizer. Preocupe-se com os seus filhos, eles não merecem a vida de merda e a escassez que você leva. Se você aprender o que é escassez, sua vida vai mudar agora. Uma improdutividade é uma extrema pobreza no cérebro. Fazer pessoas ficarem alienadas à mentira, isso é pobreza. Você está dando prejuízo para a sociedade, para a igreja que você frequenta, para o bairro, para a nação, para o planeta. Pessoas que não são livres em qualquer área estão dando prejuízo para a nação inteira. Pense nos seus familiares que não podem viver uma vida abundante porque você é limitado. Por que uns podem vencer na vida e outros não? Na verdade, não é poder, é querer. Não falta oportunidade para absolutamente ninguém. Para absolutamente ninguém. Você não se ama e você vai acabar com a vida de todos que estão ao seu redor porque você aceitou a pobreza. A sua mente está aprisionada dentro do seu corpo. Você não consegue levantar da cama. Você não consegue controlar esses impulsos sexuais. Você não consegue controlar as coisas que você fala. As pessoas com quem você anda são piores que você. Você está louca? Tá louco? Pare de dar prejuízo para a nação. Você sabia que a oportunidade é atraída por atitude? Todo pobre odeia ter atitude. Quando falo pobre, eu não estou falando de dinheiro. Pobreza é limitação e improdutividade. Você é pobre porque você quer. Bill Gates disse que ninguém tem culpa por não ter nascido em uma família rica, mas é culpa sua morrer em uma família pobre. Vá você cuidar da sua vida para enriquecer e tirar sua família da pobreza. Ninguém consegue vir rico para a terra, porque todo mundo nasce pelado e morre do mesmo jeito, sem levar nada daqui. Se você não sentir uma indignação poderosa em relação à pobreza, você não vai mudar de vida. Você sabia disso? Fale comigo. Eu vou desconectar dessa desgraça na minha vida, porque meus filhos não merecem isso, meus pais não merecem, a nação que eu vivo não merece isso, a cidade em que eu vivo não merece, e principalmente, a geração escolhida por Deus para me colocar não merece alguém limitado. O ser humano tem limite, chega no máximo a 50 km por hora. Alguns estudos dizem que o corpo humano pode chegar até 60 km por hora devido ao desenvolvimento da engenharia corporal. Velocidade é um limite, mas a sua mente não tem limite. O dia em que você descobrir quem você é, imagem de quem você foi feito, você vai sentir a mesma indignação que eu sinto. Uma vontade de pular de dentro do livro e te dar uma chapuletada bem na cara para você acordar para a vida. Mas você pode falar: eu já sou próspero. Então, se você realmente é, você precisa ensinar isso para as pessoas, para que outros prosperem como você. Mas a maioria dos que estão lendo esse livro são pobres e querem continuar pobres a vida inteira. Preferem comprar um telefone de 5 mil reais ao invés de investir esse valor em desenvolvimento pessoal para então comprarem 5 mil telefones celulares e multiplicarem esses telefones. Por favor, deixa de ser pobre e de ser limitado. Não tenho nada contra quem é pobre. Eu tenho ira contra a pobreza. O pobre só fica lá se ele quiser. A riqueza é fruto da sabedoria. A sabedoria é a semente. Você não sabe o poder que tem. Eu sei o poder que você tem e eu nunca te vi. Sabe por que eu sei? Porque eu acredito em algo e experimento algo. Você é imagem e semelhança do Criador. Você quer viver essa vida de merda? Pare de ler esse livro. Deixa esse livro de lado. Porque se você é um ser limitado, você vai ler esse livro, mas não fará nada com isso. Repita 3 vezes. Eu odeio a pobreza e vou abandonar isso agora. Eu odeio a pobreza e vou abandonar isso agora. Eu odeio a pobreza e vou abandonar isso agora. Atividade. Faça uma lista de 7 coisas que têm agido como limitadores e que você precisa abandonar. Capítulo 21. Seja um completo fracasso. O fracasso te levará ao sucesso. Eu aprendi algo que as pessoas que não fracassam não saem do lugar. Elas são medianas. As pessoas que não sabem ter picos negativos em seus gráficos nunca serão peak performance, ou seja, nunca serão excepcionais. As pessoas precisam entender sua profundidade. É na profundidade do solo que você coloca o pilar. Você sabia disso? Pessoas querem voar, sem construir bases. O fracasso significa a hora mais dolorida da construção. Você quer construir um prédio grande, mas não quer passar pela fundação. A fundação é o fracasso, onde se enterra dinheiro somente para fazer um buraco. O fracasso é você errar o tempo inteiro. Você tem que ser o fracasso da sua família, porque senão você será o objeto de sonhos frustrados da sua família. Seus pais, com boa fé, não conseguiram realizar os sonhos deles, pois estavam o tempo todo querendo realizar os sonhos dos pais deles. E eles vão projetar toda a carga pesada e negativa deles nas suas costas. Você pode me perguntar: Pablo, você é contra a família? Nunca, nunca. Na palavra inteira encontraremos direcionamentos para honrar nossos pais. Quer que eu te fale o que é honrar pai e mãe?
É deixar eles viverem a vida deles em paz. Ouça todos os conselhos, mas peça discernimento se é para seguir. Eu sou um fracasso total. Eu queria ser um engenheiro de computação. Sabe o que aconteceu? Eu zerei a prova de biologia na UFG, Universidade Federal de Goiás, e chutei tudo para cima. Depois disso, meu pai falou que queria que eu fosse médico ou advogado. Fui, entrei na faculdade de Direito, me formei, montei um escritório de advocacia e fui defender meu primeiro caso, pois sou um penalista exímio. Sabe o que aconteceu? Meu estômago embrulhou e eu pensei, não quero mexer com isso. Larguei o escritório. Aí montei uma empresa de iluminação e perdi o sentido, e também entreguei. Fui crescendo dentro de uma companhia que era a Brasil Telecom e depois se tornou a Oi. Cheguei a liderar mais de 5.000 pessoas nessa companhia e do nada veio na minha cabeça. Saia disso aí. Meu pai olhou pra mim e disse, vejo que és um homem perturbado e lunático. Mas ele continuava falando pra mim. Tenho um sonho, pois o papai queria ser médico. Um dia eu cheguei a um ponto de ter uma condição financeira considerável e falei pra ele, pai, pode fazer o curso que o senhor quiser que eu pago. E sabe o que ele me respondeu? Não, eu quero que você faça. Aí eu pensei nesse momento, existe algo errado nesse negócio de sonho de família. Fui para a indústria da família da minha esposa e estava tudo leve. Fiquei quase 4 anos lá e do nada eu pensei, vamos sair. Meu pai olhou pra mim e ficou enlouquecido. Mas enquanto eu trabalhava com tudo isso, fui construindo alguns negócios paralelamente. Sabe o que aconteceu? No dia em que meu pai viu um contrato que eu assinei e a quantidade de dinheiro que eu ganhei em um único contrato, meu pai disse, nunca mais eu vou pegar no seu pé. Eu entendi o que você é, um completo fracassado que sempre erra, mas nunca erra nas mesmas coisas. Esse é o segredo. Você quer ser um fracasso para a sua família? Se você não for um fracasso, você está dependendo do padrão deles. Ai de você, se você for filho de japonês raiz, você já nasce com a obrigação de ser bom jogando xadrez, bom para ser cientista, bom para tirar as melhores notas em medicina, bom para fazer isso, bom para fazer aquilo, mas você mesmo não tem direito de escolher nada. Pensa que coisa linda é casar com alguém que os outros escolheram. Pensa que coisa linda é uma profissão que ninguém escolheu para você. Eu tenho 8 negócios e meu filho pequeno com 5 anos fala que quer ser meu sócio e eu já falei para ele, pode ir juntando alguns milhões de reais porque eu não vou te dar nada, eu não sou mal. Sua família é do bem. Honre seus pais, eles vão te fazer viver muitos dias na Terra. Mas sabe qual é o problema? Os seus pais não questionaram ninguém que colocou isso na cabeça deles. Eles só estão respondendo ao que falaram para eles. Honrar seus pais também é questionar, assim como você pode questionar o Criador e ele vai te dar respostas. Você nem honra seus pais, pois se você honrasse, estaria em obediência e também estaria alinhado ao propósito de Deus. Você precisa ser o fracasso da sua família, porque se você for replicar o fracasso de todas as gerações que vieram antes de você, você viverá uma vida que não é sua. Uma forma de honrar seu pai e sua mãe é você dando certo na vida. Qual o contrário de sucesso? Já até sei que você respondeu, fracasso. Errado. O contrário de sucesso é desistir. Quando você desiste, aí acabou. Agora o que você precisa? Você precisa simplesmente errar numa coisa, pegar esse fracasso, colocar em um degrau e subir para o próximo. Nunca desista, mas pegue todo o erro e transforme em escada. Pise firme para você continuar avançando. Eu sei que demora muito construir um arranha-céu, mas tudo começa com derrubar uma casa, fazer a fundação e depois você constrói. É difícil quando você está em meio a um fracasso, porque as pessoas não vão te entender. Muitas vezes a sua estabilidade pode te impedir de avançar. Eu estou construindo um prédio de 80 milhões de reais e para começar a construção compramos 6 casas e uma delas custou o valor de 2 milhões de reais. Todas elas foram compradas para serem derrubadas e por mais que elas tenham sido caras, elas não se aproximam do dinheiro que faremos com essa construção de 80 milhões de reais. Abandone essa estabilidade poderosa. Isso faz com que você viva no barracão. Se você não estiver pronto, sempre terá medo de fracassar. Seja o fracasso, senão você não vai experimentar coisas que são suas. O fracasso vai fazer você tirar sua vida e a sua família de dentro de um buraco e ir para uma torre poderosa, um arranha-céu. Sabe por que você precisa ser o fracasso? Porque se você tem a partir de 30 anos, se lembrará que em 1990 o sonho da maioria dos pais era falar: meu filho trabalha no Banco do Brasil. Tudo por causa da estabilidade. Você sabia que todas as pessoas que morrem de medo de fracasso cresceram com a palavra estabilidade? Estabilidade faz qualquer pessoa na vida deixar de ser o que ela nasceu para ser, para simplesmente obedecer chamamento de indústria e escolarização. Que dia você chegou em casa e teve coragem de falar para seus pais? Você não tem porque existe algo horrível que os pais que nunca pensaram falaram para seus filhos. Se você apanhar na escola, vai apanhar em casa. Sabe o que aconteceu? Ou uma geração medrosa, ou uma geração sem ousadia. Os seus pais não te deram autorização para errar. Sabe o que eu mais faço na criação dos meus filhos? Eu ensino eles a fracassar e ensino eles a errarem, mas nunca nas mesmas coisas. Houve um fato interessante que aconteceu com meu filho mais novo, o Benjamin, e ele tem 3 anos. Quando ele tinha 2 anos, estávamos na igreja, e ele pegou a fileira de banco e jogou pra trás, e eu pensei, se eu falar, menino, aqui é a casa de Deus, o Deus vivo, ele vai te queimar no fogo do inferno, ele vai ficar com medo de errar. As pessoas ficaram me olhando, e eu virei para ele e disse, bate aí, filhão, que demonstração de força poderosa você deu, hein? Você é realmente muito forte. Agora use essa força para erguer a fileira novamente. Sabe o que ele fez? Ficou energizado, pegou a fileira de cadeira e tentou levantar, e eu ajudei. E completei, aprenda a usar a energia que você tem, parabéns pelo que você fez, bate aqui de novo. Tudo que meus filhos fazem, eu potencializo até o fim, para eles aprenderem a nunca ficarem se guardando ou tentando não fracassar. Diversas vezes eu dou alguns avisos a eles como, cuidado, você pode bater ali e se machucar, para que eles fiquem atentos. Não sei se você sabe, mas a criança nasce com tolice no coração, a incongruência que vai gerando maturidade nelas. E eu digo, existe uma possibilidade gigantesca de vocês baterem a cara no vidro e se machucarem. E eu digo do fundo da minha alma, vá. E eles ficam olhando para mim e devem pensar, esse cara é de qual planeta? Eu amo o fracasso. Eu conheço mais de 2.000 grandes empresários e nenhum deles chegou ao sucesso sem ter fracasso. O meu sucesso é a soma dos meus fracassos. Anote essa frase e vivencie ela. Atividade. Anote uma tarefa. Conte um fracasso que você nunca contou para os seus pais. Capítulo 22. A obesidade suprema. Mental, corporal e espiritual. Repita comigo. Eu estou cuidando da minha vida. As pessoas ciumentas não gostam que você cuide da sua vida, mas elas nem sabem que são ciumentas. Mas, se elas tiverem bom senso, rapidamente elas vão sarar desse comportamento tóxico. Elas aceitarão você assumir a gestão da sua própria vida. Existem 3 fases quando alguém começa a cuidar da própria vida. A primeira é de raiva, pois alguém saiu do comando de outra pessoa. A segunda é de descrença, porque sabe que você não vai dar em nada. Porque no fundo acreditam que você é um cavalo paraguaio, que corre na frente e nunca cruza a linha de chegada. A terceira é, eu preciso fazer isso. Só chega na terceira fase se você genuinamente estiver cuidando da sua vida e as pessoas estiverem vendo essa transformação em você. Hoje vamos trabalhar a respeito das 3 obesidades. Se você quer alinhar sua vida, cuidado com as 3 obesidades. Existem 3 tipos de obesidades: espiritual, corporal e mental.
Se você tem as três, acredite, você está na UTI, ou você é um zumbi, ou deve estar mendigando na rua. As três obesidades apontam para um espírito fraco, uma alma, mente fraca e um corpo fraco. Onde está a sua obesidade? Toda obesidade no corpo é hormonal, e tudo que é hormonal significa que não houve gestão da emoção e o hormônio se descontrolou. Em relação à obesidade corporal, além das emoções desreguladas, existe também a falta de administração da relação dietética com a comida e principalmente não fazer a gestão das suas emoções. O que é a obesidade no seu corpo? É a gordura em excesso que você carrega, ou seja, sua máquina não está queimando e você não está em paz. Quando você não está em paz, sua máquina fica processando resíduos. Tem solução? Claro, em 100% dos casos. A obesidade mental é como você que lê esse livro e acha muito legal esse processo e fica admirado comigo. E começa a falar para os outros sobre o livro, mas não faz nenhuma das tarefas que contém nele. Se você só estuda e não pratica, você é um obeso mental, cerebral. 98% da população do mundo é obeso mental. Como sair disso? Aplique o que você está estudando. Se você estuda demais e não pratica, faça o seguinte: pare de estudar. Tem uma advogada que estava fazendo uma jornada de todos os cursos da minha empresa que se chama Plataforma Internacional. E ela ia nos cursos e ela não fazia as tarefas. E eu pedi para bloquear o cadastro dela nos próximos cursos e avisá-la para não fazer mais nenhum curso. Pois se você faz curso e não faz tarefa, é como alguém que se diz cristão, mas não vive o evangelho. Não faz diferença nenhuma. Agora, a obesidade espiritual. Que obesidade é essa? É aquela que torna um ser humano maravilhoso em um religioso terrível. Religião do latim significa religare. É um ato voluntário de Deus, de piedade, de religar o homem a ele. E é a ele, não aos outros. Em Tiago, a palavra fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Você está cuidando deles? Obesidade espiritual é quando eu sigo o dogma dos outros. Esqueço a Bíblia, esqueço o Criador e só fico seguindo os outros. Não estou falando de rebeldia. Rebeldia é você desobedecer a Deus. Ele é a fonte de vida eterna. Religião nenhuma vai salvar ninguém. Se você quiser seguir o que aprendeu, ok. Mas existe um Criador e ele te chama para se conectar com ele diretamente na fonte. Tenha sabedoria com o que eu estou falando. Os religiosos fingem ir na igreja, mas na verdade eles são ateus praticantes durante a semana, mas no dia do culto ou da missa eles começam a fingir que têm um relacionamento com o Criador. Mas é tudo uma grande mentira, porque no fim das contas não conhecem o Criador. O que eu mais ouço são pessoas que estão fingindo. Obesidade no corpo. Não pratica exercício, não tem uma alimentação saudável e não administra as emoções. Obesidade mental. Ama ler um livro e não fazer nada. Eu estou agora no meu livro número 868, só que só nos últimos 200 eu comecei a praticar tarefas. Pare de ler livros e não fazer tarefas. Quando lancei meu livro, Antimedo, pessoas ficaram em uma fila 4 horas e 15 minutos esperando por um autógrafo. Eu disse para todas, para quem autografei, se você não fizer a tarefa, jogue o livro no lixo. Que tanta obesidade é essa? Pare com isso. Atividade. Anote de 0 a 10 quanto é o seu nível de obesidade em cada área e produza 3 tarefas para cada uma das obesidades. Obesidade cerebral, obesidade corporal e obesidade espiritual. Some as 3 obesidades e divida por 3, para saber sua média de obesidade completa do seu ser. Se você estiver abaixo de 5 em média, você está péssimo. Se você estiver acima de 9, sua vida está excepcional. Capítulo 23. Deixe de ser idiota. Pare de admirar as pessoas. Você sabe o que é admiração? Admiração é um vale que você cria entre você e a pessoa que você admira. Ei, eu fiz um evento com o nome de Metanoia Day. Evento que percorre o Brasil inteiro. E muitas pessoas que me conheciam, só pela internet, ficavam olhando para mim admiradas. Alguns disseram, as pessoas normais. E eu interrompi a fala. Que pessoas normais? Eu sou normal. Segundo a nossa Constituição, todos somos iguais perante a lei. É isso que está no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Nós somos iguais, Deus não faz acepção de pessoas e não existe essa categoria elitizada, clerical ou feudal de ter pessoas que mandam umas nas outras. Não existe isso. Aí você fala, é claro que existe porque eu estou trabalhando onde mandam em mim. Está trabalhando porque quer e porque não cuida da própria vida. E aí fica babando para político, líder religioso. Sabe o que você precisa fazer? Respeitar todas essas pessoas, honrar a todas essas pessoas, mas não fique admirando porque senão você fica burro. Toda admiração vira burrice. Se você ficar a vida inteira admirando uma pessoa, você não vai estudar, não vai aprender coisas novas. Você vai só querer seguir essa pessoa. Pare de ter admiração, pois você está criando vale. E cada vez que você renova a admiração, você vai mais fundo nesse buraco. Sabe o que você precisa fazer? Respeite. Use a sabedoria. O que precisamos para o dia de hoje é parar de admirar as pessoas e produzir um conteúdo seu. Você admira as pessoas e nem estuda a respeito de certo assunto, pois você espera que essa pessoa que você admira dê a direção do que precisa ser feito. Quando você admira demais os outros, você não toma controle da sua vida, porque você se submete a pessoas que aparentam ter mais poder que você. Se você estiver há 10 anos babando ovo para a mesma pessoa, acredite, você é pior que essa pessoa. Você é um merda. Você é sempre pior do que a pessoa que você admira. Sempre. A pessoa que você admira se conecta a outras fontes, a outras formas de ganhos, a outros conhecimentos, mas você só se conecta nela. Então você sempre vai ser pior. Quer uma dica? Se conecte a várias pessoas que fazem sentido para você. Se você se conectar, você não imagina o que vai acontecer. Pare de admirar os outros e comece a criar valor e crescer em conteúdo. E comece a ter suas próprias histórias. Quanto mais você admira as pessoas, menos histórias suas você tem. Muitas pessoas vieram na Terra, desceram a cova e não tem nenhuma história para se contar dela. Mas essa pessoa tem, pois ela poderia ser o cavaleiro de Abraham Lincoln ou fez grandes coisas. Você é o diretor e roteirista da sua própria vida. Chega de admirar as pessoas. Admiração é um radical positivo na relação, assim como a inveja, um radical negativo da relação interpessoal. Ou seja, corte os radicais. Você precisa ter respeito e honra. Não admire nem Jesus, pois o mestre nos ensinou: vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Quando alguém disse a Jesus, bom mestre, você sabe o que ele disse? Quem é bom senão Deus? Essa foi a resposta de Jesus. Você entendeu por que você não tem que admirar ninguém? Toda vez que alguém vem com fanatismo pra cima de mim, eu já repudio na hora. Existe um segredo no cérebro. Ele não tem defesa contra elogio. Você sabia disso? É por isso que Salomão fala um princípio em Provérbios, que o elogio é como mel. Se vier em excesso, ninguém suporta. Quando as pessoas buscam admiração, elas querem que os outros fiquem elogiando elas. Se você souber quem você é, você ativará algo poderoso dentro de você e entenderá que ninguém no mundo é melhor do que você ou tem mais potencial do que você para realizar as coisas. Pare de ser bobo. Muitas pessoas ficam assistindo meus vídeos ou lendo meus livros, indo às minhas palestras ou aos meus cursos e pensando, nossa, como ele é fera. Sabe quem eu sou? Sou apenas um atendente de call center que virou alguém na vida, porque eu cansei de admirar os outros. Eu admirava um homem que havia lido mais de 3.000 livros, só que agora eu estou na minha própria escala. Chegarei no número 900 daqui a uns dias. Se você admirar quem lê muito, você não faz nada.
Pegue sua vida e comece no seu trilho, e não no trilho dos outros. Você é um vagão que tem seu próprio trilho e não dá para andar no trilho dos outros. Não dá para ser outra locomotiva. Chega de admirar os outros. Esse livro, por exemplo, é apenas a ira de um leão que está dentro de mim e tem uma indignação pelo estado em que você se encontra. E é aí que vem a parte mais interessante. Este livro é apenas para te ativar. Não é para que você me admire. Chega disso. Atividade. Faça uma lista dos próximos 3 livros que você irá ler. Capítulo 24. Qual a sua frequência? Você atrai para si o que transmite. Qual é a frequência que você tem liberado? O seu cérebro tem um campo gravitacional e ele tem uma explosão de 12 vezes por segundo de energia. Não sei se você estuda física quântica, mas anote essa tarefa. Assistir aos vídeos do Hélio Couto. Você vai ficar bom nisso. Você precisa entender que existe um campo de energia que você está emitindo. Essa tristeza que às vezes você vê em uma pessoa chama-se tônus vital. Quando você olha para essa pessoa, você percebe que ela está emitindo e recepcionando frequência. Mas qual frequência é essa? Você tem um campo de energia que pode afetar as pessoas a 7 metros de distância. Que energia é essa que você está liberando? Você tem sido uma fonte de luz de reflexo solar? Você passa a luz ou você suga os ambientes? Eu sei que você, ao invés de pensar em si mesmo, pensa nas pessoas más que estão perto de você. Pare de pensar nos outros e comece a pensar em você. Esse livro é para você, para que você pense e reflita em qual frequência você tem se comunicado com as pessoas e com o universo. Muitas pessoas liberam frequência em uma faixa e estão recepcionando frequência em outra faixa, e é por isso que elas não estão balanceadas e nem niveladas na vida. O que você aprende com isso? Que seu campo gravitacional tem que estar equalizado tanto na entrada quanto na saída. O que você quer viver na vida? Comece a desconectar a frequência do passado e coloque na estação de rádio aquilo que você deseja. Vou te dar um exemplo. Já viu que quando você coloca em uma frequência de rádio, alguns lugares, quando você estiver na estrada, começará a chiar? E aí você pensa, nossa, perdeu o sinal, não ouço o sinal. Mas durante o caminho da estrada, de repente o sinal volta e você recepciona novamente a mensagem do rádio. Você sabe por que voltou a ouvir? Porque estava na frequência certa. Está aqui um segredo da mentalidade humana. Se você deixar a sua rádio na frequência certa, quando chegar a hora certa, você ouvirá a mensagem. Escreva abaixo em qual frequência de rádio errada você estava sintonizado, sintonizada. Depois que eu fiz uma formação em braiding, eu descobri que meu cérebro capta por dia mais de 2.000 marcas diferentes. Pare de gastar energia com televisão, rádio, outdoor. Preste atenção ao que você tem se conectado. O que você está emitindo? O que você está recepcionando? É o que você realmente está desejando? Se você tem medo, por exemplo, esse medo será atraído pelo campo gravitacional. Tudo o que você coloca como prioridade no seu cérebro abre uma área de percepção e o seu cérebro começará a atrair. Isso chama-se lei da atração, uma das leis mais poderosas da física quântica. Sua mente tem a capacidade de produzir coisas que ainda não existem, quando conectadas à fonte. A fé, por exemplo, é isso. Tem gente que acha que é só falando, mas a mente direciona a frequência. O que você quer? Sintonize essa frequência no seu rádio mental, que na hora que passar o ruído, será captado o sinal. Atividade. Com o que você deseja sintonizar? Com quais pessoas você fará isso? Capítulo 25. Que onda é essa? Qual a sua atitude diante das dificuldades? Você sabia que o mar é igual para todo mundo? As ondas também são iguais. Tudo é igual. O que não é igual é a forma com que as pessoas se comportam. Como você se comporta diante daquilo que você não conhece e não sabe? Sempre virá uma onda, depois outra e outra e outra. Sempre haverão motivos para resmungar. Quer crescer na vida? Pare de reclamar e pegue a onda. Quando uma onda parar, virá outra. Então faça isso. Parou uma crítica, lá vem outra. E o que você vai fazer? Sair do mar? Ei, ainda que você afunde, acredite, você tem ar suficiente no pulmão para ir até o fundo e voltar. Você não nasceu para velejar, você é um barco e precisa levantar a vela. A gravidade e todas as leis que tem na Terra, ninguém consegue mudá-las. Ninguém consegue mudar o mar. Sabe de que jeito você consegue? Aprendendo a lidar com as ondas. Existem pessoas que surfam na onda. Os outros reclamam. Que tipo de pessoa é você? Não sei se você sabe, mas o Gabriel Medina é brasileiro e também um campeão mundial de surf. O que para muitos é motivo de chateação, ou talvez perder a própria vida, para outro é apenas uma diversão. Aprenda o seguinte, você não dá conta de velejar? Pare de chorar e vá perguntar para quem sabe velejar. Mas eu já tentei tantas vezes, então quer uma dica? Tente de novo, e de novo, e de novo. Nenhum tipo de onda para. Nem a onda sonora e nem a onda do mar. Qual ensinamento você pode tirar disso? Nunca pare. O globo terrestre gira em 1.675 km por hora. E você aí, insistindo em ficar parado. Você acha que isso pode dar certo? Cada um sempre vai ter uma experiência na onda. O segredo é nunca ficar parado. Se você se associar a outras pessoas, sem dúvida será mais fácil. Eu tenho percebido uma coisa no último ano, observando as pessoas, e cheguei à conclusão de que os que reclamam não vão prosperar. Os que não entendem o recurso que têm em suas mãos, em suas próprias mãos, e jogam completamente no lixo uma vida com propósito. Faça diferente. Às vezes as ondas vão se acalmar, mas é só por um momento. Aprenda a superar o mar revolto. Você tem essa habilidade. Atividade. Faça uma lista de 7 coisas que você irá enfrentar e nunca mais olhará para trás. Capítulo 26. O leme do navio. Ou você tem domínio sobre ela, ou ela terá domínio sobre você. Sabia que você fala demais? Sabia que as pessoas deveriam ter dúvidas sobre você, mas elas têm certeza a seu respeito? Se uma pessoa passasse a vida inteira na dúvida se você é tolo, ela nunca teria problema com você. Mas se ela tiver certeza que você é tolo, acabou a amizade, acabaram os negócios, acabou tudo. Minha dica pra você é, cale a boca. Porque as pessoas ficam falando sem parar, atrapalhando umas às outras? Cale a boca. Você que é uma pessoa que reclama, sabe por que você tem que calar a boca? Porque você está clamando que essa coisa se repita. Reclamar. É clamar 2 vezes. Você que fica magoadinho e fica falando para as pessoas, sabe o que é a mágoa? É uma má água. É um esgoto que fica dentro da sua cabeça. As pessoas têm uma necessidade compulsiva de falar sem parar. Vou te dar um conselho. Os sábios não falam. Quer saber mais? O sábio sempre fala depois do tolo, porque o tolo descarrega tudo que tem na boca dele e na cabeça primeiro. E o sábio escolhe os melhores pontos e palavras e depois conecta uma pergunta. Sabe por que você tem que calar a boca? Porque você está gerando crédito contra você. Na verdade, você está juntando um saldo negativo contra você. Se você não calar a boca, você vai perder muita coisa que era sua, porque você fala demais. Você que é vendedor, por exemplo, às vezes o cliente nem te pediu desconto e você já fala, vou te dar um desconto. Me diz quem te pediu desconto, hein? Ninguém.
Então, por que você ofereceu? Porque você fala demais. Eu sei que é difícil, porque você é alguém que se importa com as pessoas e talvez esteja achando ruim o que eu estou te direcionando aqui, mas eu sou alguém que, com humildade, um dia ouvi alguém falar o seguinte: Pablo, cale a boca. Você fala demais e você vai perder oportunidades na sua vida porque você conversa mais do que deveria. Como eu fui transformado por alguém, eu estou te dando a chance de aprender a calar a sua boca. Por exemplo, você tem um projeto novo e já sai contando para todas as pessoas o que você vai fazer, o que você quer realizar. Existem dois motivos pelos quais você não deve sair contando todas as coisas. Primeiro, as pessoas vão entrar na frente e vão fazer o que você faria. Segundo, seu cérebro libera um hormônio de saciedade e aí você nem quer fazer mais. Quando você fala demais, você vai entregar tudo o que você tem. Respire fundo. Faça sempre o que você quiser fazer, mas faça em silêncio. Existe a ditadura da resposta, que diz que se você quer aprender a sabedoria, você precisa parar de responder a tudo o que te perguntam. Devolva a pergunta, seja sábio. Descubra primeiro o que as pessoas querem, qual a intenção delas. Sabe do que você precisa? De transbordar em sabedoria. Mas se você fala demais, não tem jeito. Atividade. Anote abaixo pelo menos 3 coisas que você perdeu na vida e como você irá recuperá-las. Lembre-se, através de perguntas. Não faça mais isso. É ridículo. Se você não abrir a sua boca somente na hora certa, sua boca vai servir de esgoto, pois vai fluir tanto lixo, pois seu cérebro não consegue drenar o que está saindo. Repita comigo em voz alta. Minha boca não é esgoto. Você não pode ser esgoto, pois o esgoto vai afetar a vida das pessoas. Da sua boca sai vida ou morte. Você sabia disso? Se você continuar sendo esgoto, matará todos em sua volta. Sua boca precisa ser uma fonte de sabedoria que saiba fazer perguntas e construir coisas. Talvez sua avó, que nunca estudou neurociência e nem estudou artigos da NASA, já dizia: bate na boca, menino, não jogue palavras no vento. Na Bíblia, sobre tudo que você fala, você tem a responsabilidade e prestará conta sobre isso. Em Provérbios fala: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que sua boca está falando? Do que está cheio o seu coração. Você corrige isso, corrigindo a raiz do seu coração. Prove quem você é com comportamento e não com palavras. As suas palavras comovem, mas é o seu comportamento que convence as pessoas. Quando você fala demais, você está atraindo a pressão para o seu lado. Mas me diga, para que ficar com a pressão? Transfira para o outro em forma de pergunta. Você não precisa ficar com isso. Até o tolo se passa por sábio se ficar calado. Pare de falar demais na internet, com as pessoas. Não defenda os outros. Fale o que precisa ser falado, mas seja pontual. Não seja refém de ninguém. Cale a boca. Isso vai salvar a sua vida, pois salvou a minha. As pessoas vão parar de ter certeza sobre você e começará a ter dúvidas a seu respeito. Coloque sua língua no modo edificação. Uma das coisas que mais tocam o meu coração são as pessoas após o método IP me mandarem mensagem falando que abandonaram a fofoca. A maioria das pessoas é fofoqueira. Você é assim? Quando um fofoqueiro vem falar comigo, eu pergunto: isso que você quer que eu ouça? Se eu ouvir, vou poder ajudar a pessoa? Se a resposta for negativa, eu não quero ouvir. Não gaste energia à toa. Repita comigo: eu vou calar a boca. Eu vou cuidar da minha vida. Atividade. Quais são as 3 pessoas que você mais tem dificuldade de calar a boca? Elabore 3 perguntas para cada uma delas. Capítulo 27. Abandone a disciplina. Não viva por regras, tenha um estilo de vida. Antes de tudo, você precisa compreender o que é a disciplina. Você sabe o que é disciplina? Disciplina é regra, e desde quando eu aprendi isso, minha vida mudou. Um livro que você precisa ler é A Única Coisa, de Gary Keller. Mentalize que na sua mão esquerda vai estar sempre a lei, as regras e a disciplina. Na sua outra mão do lado direito, nós temos os princípios e o estilo de vida. Se quer ir para a academia e não consegue mais, é porque você simplesmente instalou a regra da mão esquerda, e isso te faz caminhar na lei. Tem uma matéria do Método IP, que é um dos 15 cursos que eu tenho na plataforma internacional, em que eu digo para as pessoas não seguirem regras. Com a gestão de hábito, você consegue qualquer coisa. O hábito precisa ser como o ato sexual. Primeiro, é necessário ir e fazer, para depois reproduzir. Depois do ato sexual, haverá a fecundação, e depois você precisa cuidar da gestação. Algumas pessoas não conseguem permanecer no hábito porque elas abandonam o feto ou então abortam. Ao gerir e gestacionar esse hábito, ele vai nascer, e você precisa alimentá-lo. Não pode deixá-lo sem leite. Se você deixar o hábito sem alimento, ele morre. Primeiro vem o leitinho, depois a papinha, que são os legumes amassados, depois o macarrãozinho, e depois você dá a carne sólida. A picanha só vem por último. Sabe o que vai acontecer? Quando o seu hábito ficar adulto, você pode ficar tranquilo, porque aquele hábito se tornou um estilo de vida. E esse é o objetivo final. Então existe um vale, o vale da mão esquerda, que é a lei. Cuidado com lei, pois com ela ninguém prospera. Afinal, ninguém nunca cumpriu a lei, inclusive é da Bíblia que eu estou falando. Sabe por que o livro de Provérbios jamais ficará retrógrado? Porque ele não é um livro de regras, ele é um livro de princípios. Você compreende a diferença entre os dois? Então, para que você não se esqueça, regras, leis e disciplinas, mão esquerda. E na mão direita, hábitos, princípios e estilo de vida. Jesus não seguia regras, tanto é que os fariseus ficavam loucos com ele porque o negócio dele era sobre princípios. Nunca faça algo que fira os seus princípios. Não confunda com a lei humana, estou falando sobre disciplina. Você pode me dizer: Pablo, mas eu não vou usar disciplina nunca. A disciplina é igual àquela chupeta que você coloca para acionar o carro. Só serve para acionar o carro, depois você arranca ela e perdeu a utilidade. Ninguém anda com aqueles cabos para fora do motor. Você precisa entender uma coisa: se você abandonar a disciplina, é porque você tem um hábito nisso. Me perguntaram certa vez no método IP na Alemanha: quantos novos hábitos eu adquiri nos últimos anos? E eu contei rapidamente, deram 53 novos hábitos. Para ganhar 53 novos hábitos, você precisa abandonar 53 antigos. Como eu já comentei, já abandonei a pornografia há anos e não tenho tentação com essa desgraça. Enquanto eu tentei levar essa vida na lei, na regra, ela não funcionou. Já abandonei refrigerante, não assisto televisão, cuido do meu corpo, mudei minha mentalidade e minha forma de pensar. Você compreendeu sobre o que eu falei a respeito de princípios e regras, sobre a lei, disciplina e hábitos? Atividade. Selecione agora 7 novos hábitos que você deseja abandonar na sua rotina diária. Selecione agora 7 novos hábitos que você deseja incorporar na sua rotina diária e fazer disso o seu estilo de vida. Capítulo 28. Deixe de ser religioso. A religião vai te matar. Quero chamar sua atenção para algo. Religião. Deus não é evangélico e nem católico. Jesus era judeu e nunca tocou nesse assunto. Jesus nunca vendeu o judaísmo para ninguém. Salomão nunca ficou com religiosidade e eu quero te falar. Só você que é um religioso. Sabe por que você é religioso? Porque você precisa de uma gangue para defender, uma facção ou um time de futebol. Você precisa disso para se firmar e ter que defender. Eu tenho certeza que um homem que vai descer em um cavalo branco vai derrubar essas placas que os homens poderosamente defendem mais do que o nome do Criador.
Se o próprio Jesus em terra nasceu na religião judaica e nunca pegou a religião na qual ele nasceu, por que você faz isso? Por que você defende com a sua própria vida a religião que você vai? Eu vou na mesma igreja há 18 anos. Vou te explicar o que é religião e o que você deve fazer com ela. Eu dou dízimo, dou ofertas e não teria que te contar isso. Mas como você é religioso, estou te falando essas coisas para te libertar, porque alguém me mandou fazer isso. Religião, no latim, significa religare. É um ato de piedade de Deus para com o homem, como eu já havia comentado anteriormente. Tome cuidado com a religião, porque ela pode servir para você como uma bolha que te envolve e irá emburrecer você. Ela fará você sempre admirar homens e nunca te deixará fazer o que o nosso mestre mandou, que é fazer obras maiores. Só que você sempre vai se submeter a alguém menor que o mestre e que nem está fazendo as obras maiores. Sou muito a favor de você continuar indo na comunidade que você vai, naquilo que você chama de igreja. Mas na palavra fala que igreja é onde estiverem 2 ou mais, ali ele estará. A igreja não é um jogo de futebol. A igreja é um intervalo do jogo. A igreja é um intervalo do jogo, onde você discute uma estratégia, ouve uma palavra nova e avança. O jogo de futebol acontece na sua vida. Um grande amigo uma vez me disse: em tal mês eu estarei liberado para fazer alguma coisa para Deus. E eu falei: o que você faz? Então faça hoje. Não fique esperando, pois não há tempo para isso. O que você faz? Então faça hoje. Não fique esperando, pois não há tempo para isso. Os religiosos, se não tiverem cargos, não conseguem servir a Deus. Se não for delegado dentro de um prédio, de uma estrutura, eles não servem a Deus. Ele vai dar novas linguagens para novas pessoas e não vai ser do jeito que você conheceu. Ele vai usar pessoas a partir de agora que repudiam a religião. A única e verdadeira religião é a que está em Tiago 1:27, cuidar dos órfãos e das viúvas. Você precisa desejar ser livre, pois um bom escravo não sabe que é escravo. E um bom escravo, quando alguém fala sobre liberdade, ele não deseja ser livre. Afinal, ele não quer tomar conta da própria vida. Alguns religiosos têm impedido que algumas pessoas abaixo deles, dentro das instituições, façam o meu curso, o método IP. Porque todo mundo que faz abre a mente e enxerga Jesus direto na fonte. Essas pessoas conseguem ativar a identidade e o propósito de vida delas, e isso irrita muita gente religiosa. Eu desafio qualquer pessoa a achar um resquício, uma unha do Lúcifer no ensino que eu pratico e compartilho. Eu não estou falando de rebeldia, estou falando de sabedoria. Só que para produzir sabedoria, um tolo precisa soltar muita fumaça do escapamento, pois fica tudo no coração dele e ele precisa colocar isso para fora. Você que parou de ir na igreja, você é mais religioso do que os que estão alienados em uma instituição, porque você ficou bloqueado com isso. Não carregue as pessoas, seja livre de verdade. A maioria das pessoas com que eu converso e que decidiram não ir mais à igreja tem um problema sério. Elas criaram uma segunda religião, a de não ir à igreja. Elas não conseguem mais ir à igreja porque não têm um coração ensinável. A igreja é um lugar de hipócritas, sim, mas sempre cabe mais um. Você será muito bem-vindo lá. Quero te dizer algo. Vá à igreja. O ato de ir à igreja é o ato de servir uns aos outros. É uma comunidade onde você cresce também em networking. Mas quero te falar algo. Deus não está lá. Ele não funciona dentro de um prédio. Ele está dentro da maior edificação que já foi criada na existência. Você. Jesus era judeu e nunca vendeu e nem entubou o judaísmo em ninguém. Abraão também não fundou a religião. Por que você defende isso? Mais do que o evangelho puro e simples? Por que você acha que a sua religião é a melhor coisa que existe? Nem a minha e nem a sua estão certas. A verdadeira religião, eu já compartilhei com vocês qual é. Quero te falar algo. Você tem perdido a sua vida, seu religioso, pois você fica a semana inteira sendo um ateu praticante, mas no dia do culto da missa, do encontro ou do que você chama suas reuniões, você vira um santo, cumpre as regras, faz careta, levanta as 2 mãos, só porque imita os outros. Vá direto na fonte e se conecte a ele. A igreja não é hospital onde só tem gente doente. O índice de suicídio dos pastores tem aumentado assustadoramente, porque eles tentam, com o coração limpo, cuidar da vida dos outros, e eles não têm que cuidar da vida de ninguém. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você não é nenhum deficiente mental, corporal e espiritual. Você não é nenhum deficiente completo. E mesmo que você fosse, você vai reagir. Por que você é religioso? Todo religioso quer admirar alguém poderoso e ficam presos nessa situação. Vá direto na fonte, vá direto no Criador. Tem como você encontrar com ele todos os dias, como Adão encontrava, mas não é em lugar nenhum, a não ser dentro de você. Se nem Jesus fundou o cristianismo, quero te falar outra coisa. Cristianismo não é religião, é um estilo de vida. Não saia da sua igreja, aprenda a servir essas pessoas porque você tem ele transbordando dentro de você. Não seja tolo a ponto de entender tudo errado do que eu estou falando para você aqui, mas aqui está o segredo. Ele não apoia a sua religião. Se você não cuidar da sua vida e não amá-lo e não se sentir amado por ele, você pode ir na religião que for, você vai para o inferno do mesmo jeito. Vai ser terrível o dia em que os religiosos vão tentar entrar em uma porta e não vão entrar porque eles estavam edificando coisas para si mesmos. Tem jeito de você se manter nessa vida e atravessar para outra vida, que é a eternidade, com a glória sua ou com a glória dele. Se a glória for dele, você está dentro, mas se a glória for sua, você está fora. Não vou falar para você tomar cuidado com a religião, porque você precisa tomar cuidado com a sua ignorância, te enganando, com sua ignorância em não conhecer ele na fonte e só ficar ouvindo histórias sobre ele. Atividade. Vá à igreja. Qualquer uma que faça sentido para você. E relate abaixo como foi sua experiência. Capítulo 29. Deus não está no controle. Sua vida é desse jeito porque você não sabe quando deixar ele controlar a sua vida. Esse negócio de livre-arbítrio e autorresponsabilidade, você vai ter que mudar a partir de agora. Sabe por quê? Porque se ele estivesse no controle, sua vida não estaria uma merda como está hoje. Você não teria tantos medos, você não estaria ansioso, mas ele não está no controle, sabe por quê? Porque é responsabilidade sua, a sua vida. Mesmo que você esteja debaixo da graça e viva isso todos os dias, se ele estiver no controle, não tem falha nenhuma na sua vida. Então, ele não está, você tem a vida que você merece. Muitas pessoas não gostam quando eu falo essa frase, mas só não gostam de ouvir, cada um tem a vida que merece, quem não tem uma vida boa. Porque quem tem uma vida boa, sabe que a frase é correta. Agora, os que não têm, acham ruim ter que aceitar isso. Instale uma palavra na sua mente que se chama autorresponsabilidade. Aproveite e abandone o vitimismo, pois essas 2 palavras não podem ser amigas. Se você entende que ele te deu uma liberdade, um livre-arbítrio para você escolher amar a ele ou não, ele não está no comando. Deus fez os céus e a terra, os céus para ele e a terra para nós, filhos dos homens. Fica até parecendo que eu quero colocar você contra ele, não fica? Mas eu quero colocar você perto dele, e a responsabilidade de andar perto dele é sua, e não dele de andar perto de você, porque você não consegue fugir dele. Existe um amor perseguidor, que é o amor dele por você. Se ele estivesse no controle, você seria muito próspero, porque ele não é pobre. Jesus só tem riqueza para dar. Coloque uma coisa na sua cabeça. Deus não está no controle. Você está no controle da sua vida e sua vida é responsabilidade sua. Pare de ser enganado e achar que ele é quem vai ter que fazer tudo. Ele é o Deus do impossível, porque o possível você deve fazer.
Ele não vai fazer nada para você ou por você daquilo que você precisa fazer. Você precisa ter que assumir o controle da sua vida, porque ela não tem controle remoto e você vai precisar levantar a bunda do sofá e vai ter que trocar o canal, pois esse canal que você está não funciona. Salmo 115, versículo 16 nos diz: o céu, até os céus são do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Isso significa que você só precisa de crescer para tomar posse do que é seu. Você não precisa fazer força. Atividade. Escolha e escreva 7 atitudes que você precisa ter para assumir a autorresponsabilidade da sua vida. Capítulo 30. Você é barato demais. As coisas só são caras para você, pois você não reconhece o seu valor. Quando estive na Avenida Paulista, em São Paulo, eu estava em um dos lugares mais caros do mundo. Existem prédios naquela avenida que pagam 50 mil de IPTU por mês. Quero abrir sua mente. Se algo estiver caro, é porque você é barato demais. E tem algo que eu quero te falar. Se você transmite valor, se você gera valor, as pessoas vão querer se conectar com você. Então, o que você precisa simplesmente é gerar valor. O que mais me chamou a atenção nos prédios da Avenida Paulista foi a quantidade de antenas que haviam em cima de cada prédio. Sabe por que eles pagam esse IPTU absurdo? Porque eles geram valor o tempo inteiro na Avenida Paulista. Grandes negócios multibilionários têm nessa avenida. Por que se aglomerar em um lugar? Porque você vai dominar o mercado. Você que ainda acha as coisas caras, é porque você é barato demais. Na última vez que estive em São Paulo fazendo o método IP 66, método IP 66, as pessoas ficaram achando que o curso era caro, quando na verdade elas apenas não compreenderam o valor que eu estou gerando e também não investem em autoconhecimento, porque se consideram baratas e acham que não vale a pena. As pessoas pensam que é caro, quando na verdade são elas que são baratas e pensam, não vale a pena. O engraçado é que você é capaz de investir em algo muito mais caro e que vai desvalorizar rapidamente, mas você não investe em algo que pode te levar a investir 1000 vezes mais. Você precisa buscar gerar valor. O método IP 66 eu fiz na esquina com a Paulista. Paguei um alto custo, mas gerei valor aonde eu queria e da forma que eu queria. Você precisa compreender que existe uma diferença entre custo e receita. Custo sempre te gerará receita. Se houver algo em que você precisa investir e você terá retorno disso, faça. Agora, se for despesa, não terá retorno. Cuidado com as despesas. As coisas são caras para você porque você é barato demais. Você precisa gerar valor em você e aí você vai perceber a diferença. Você que acha que tudo é caro, nunca vai comer em um lugar bom, ter um carro bom, ter uma casa boa, porque tudo é caro. Você vai comer o melhor dessa terra. Você pode até me chamar de materialista, mas se Deus não gostasse de matéria, ele não diria que você iria comer o melhor dessa terra e nem te daria uma terra como herança. Ele teria nos feito apenas com alma e espírito e viveríamos orbitando em algum lugar. Não deixe o material dominar você. O material é só uma esfera que afeta seu corpo, e não sua alma e seu espírito. Você não tem que se submeter a coisas, mas a sua mente precisa dominar sobre todas as coisas. Caro é você passar uma vida inteira e não experimentar uma vida que você deveria ter experimentado. Caia na real. Se você acha que tudo é caro, é porque sua vida é barata demais. Mude isso. Atividade. Escreva 3 coisas que você tem achado caro. Você vai, a partir de hoje, mudar a sua mentalidade? Capítulo 31. Você é completamente alienado. Continue assim e veja onde vai parar. Você sabia que 98% da população mundial são alienadas a algum tipo de coisa? Elas não governam as suas vidas em certas áreas mentais. Eu sou jurista e vou te ajudar na linguagem jurídica. Alienação é a transferência de bem ou direito para alguém. Quando uma pessoa é alienada, ela vive dando opinião. E isso precisa ser mudado. Você precisa parar de ser opiniático. Quando uma pessoa é livre, dá o melhor a cada pessoa. Ele não precisa dar opinião. O alienado nunca está errado, sempre está certo. Ele nunca volta atrás, mas quem é livre, volta atrás. Como diria Juscelino Kubitschek, volta atrás sim, não tenha compromisso com o erro. Se você errou, acredite, você vai continuar errando. Se der tudo errado, volte atrás, não tenha compromisso com o erro. Quem é alienado é vitimista e cria dependência emocional nas pessoas. Sempre deixa você na zona dele, para que você não possa avançar. Quem é alienado sempre faz comportamento de gato, aquele comportamento que gera dependência nos outros. É aquela sua amiga chata que não tem namorado, não tem ninguém e fica o dia inteiro azucrinando a sua cabeça e a sua vida. A pessoa que é livre estimula a autorresponsabilidade nas outras pessoas. Cuidado com a alienação. Sua vida está sendo governada ou por grandes corporações, ou por grandes religiões, ou por mentiras, ou por ignorância, ou por informação. Já disse uma vez e volto a repetir. Não assista televisão. Alguns argumentam ser alienados por mim, mas eu não estou pedindo para que você me siga. Cuidado, pois é isso que as pessoas pedirão a você, que você as siga, de graça, e ainda te enlouquecerão. Um alienado pede autorização para os outros, pede autorização para casar, para comprar um carro, uma casa, ou para qualquer decisão que tem que tomar. Pare de papo furado, de depender todo o tempo de autorização dos outros. O alienado odeia fazer e responder perguntas, e quando você faz perguntas para ele, ele diz: cala a boca, rebelde, você está em rebeldia. Mas o livre faz pergunta o tempo todo, pois ele não tem compromisso com a dúvida. Ele quer gerar o entendimento das coisas. O alienado cuida mais das coisas da igreja, ou da empresa, ou de amizade falida, pois não cuida da própria vida. Gasta o tempo da família com outras coisas. Você não pode valorizar nada mais do que sua família. As outras coisas são consequência. É o transbordar do que você é dentro de casa. Quer uma dica? Questione. Se você é livre, siga os 3 remédios que te daria agora. 1. Não aceitar nada. 2. Questionar tudo. 3. Fazer diferente. Isso não é rebeldia, isso é cuidar da própria vida. Uma pessoa alienada entra em estruturas e o nome da estrutura sempre vem antes. Na minha empresa, na plataforma internacional, eu faço questão de que as pessoas não tenham mentalidade de trabalhador, para que todos prosperem. Muitos pensam que não gosto delas, mas a verdade é que eu só quero que elas prosperem. Sabe qual é o segredo da alienação? É que as pessoas não gostam de pensar. Pensar gasta muita energia. É mais fácil confiar no que as pessoas falam, é mais fácil acreditar em crenças, em situações que você já viu, porque aí você não precisa acreditar em mais nada. Não seja alienado. Para deixar de ser alienado, você precisa ir direto na fonte. O conhecimento liberta. Não aceite pessoas te proibirem de te fazer coisas. Isso não funciona. Aprenda o que é liberdade. Cuidado com a alienação, pois ela pode matar você e impedir seus filhos de experimentar o melhor desta terra. Guarde o seu coração e vá se conectar diretamente à fonte. Esta é a única forma de cuidar da sua vida. Você precisa abrir seus olhos. Pare de ser idiota. Acredite no Cristo que existe dentro de você. Apenas 2% da população do mundo governam o planeta, pois eles não são alienados a absolutamente nada. Repita. Um ser que pensa não é alienado a absolutamente nada.
Atividade. Quais coisas você vai abrir mão para deixar de ser um alienado? Capítulo 32. Demissão é livramento. Aprenda verdadeiramente o que é empreender e se liberte da escravidão. Demissão é um livramento e você precisa compreender isso. Todos nós nascemos para empreender. Era assim antes da Revolução Industrial, mas nós nos tornamos cada vez mais idiotas, porque o nosso pensamento foi formatado desde a escola e com as outras gerações que foram manipuladas pela Revolução Industrial. Esse modelo de faculdade, pós-Revolução Industrial, não funciona. Você que vai para uma faculdade de administração e tudo o que você quer é aprender a cuidar do negócio dos outros. Você sabe por que existem empresas multibilionárias? Porque você não abre a sua. A primeira vez que eu pensei isso não fez o menor sentido. Todos nasceram para empreender. Mas você que tem algum tipo de bloqueio, ansiedade, depressão e etc., você tem tanta treta que isso molda sua visão sobre você mesmo e então você começa a achar que não pode empreender. Acredite, você pode. Você é a imagem e semelhança do Criador. Antigamente, as pessoas empreendiam com sua própria terra e elas trocavam sobre si. Mas agora temos a indústria que diz que você não pode mais fazer isso. Eles dizem que você não precisa mais plantar. Não precisa plantar porque eles farão isso e injetarão agrotóxicos para o desenvolvimento mais rápido do alimento, para que você possa trabalhar para eles e comprar deles o alimento de alta qualidade. Você foi demitido? Aleluia! É hora de empreender. É um livramento. Se seu namorado ou namorada terminou com você, amém! É um livramento para você partir para a próxima etapa. Me lembro bem quando fui demitida pela primeira e única vez. Eu era sonoplasta da igreja e a filha do pastor gostava de mim. Eu não gostava dela, mas gostava do pastor. E sabe o que aconteceu? Ele me mandou embora. Eu achei tão ruim, mas eu estava meditando há pouco tempo e pensei, se ele não tivesse me demitido, eu estaria lá trabalhando no som até hoje, pois era tudo o que eu gostava desde a minha infância. Só que ele me deu a chance de falar, vai empreender. Mas nesse momento eu não fui empreender, virei atendente de call center. Nessa companhia eu fui tão mais alto do céu. Nessa companhia eu pedi para me desligarem em um momento de franco crescimento e eu estava liderando 1.100 funcionários diretamente. Mas a saída foi dolorida, pois do dia para a noite eu decidi não voltar. Saí de lá e fui para a companhia da família. E passei pelo mesmo processo, e na próxima etapa minha vida explodiu. Você carrega drivers e mais drivers, não para ficar contigo, mas para que você tenha sabedoria. Muitos investimentos que você faz, você quer só o retorno capital, pecúnia, dinheiro. Na verdade, você está acumulando um capital precioso de conhecimento, mas você não valoriza. Pare de ser um trabalhador idiota. Seja um trabalhador que capta o know-how da empresa em que você trabalha e das pessoas com que você trabalha. Aprenda a forma com que as pessoas fazem o que elas fazem. Seja como um bom judeu, que aprende com as pessoas e ainda melhora aquilo que ele aprendeu. Se você é trabalhador hoje, deixe-me te contar algo. Você não precisa se revoltar. Na própria palavra nos fala que você precisa trabalhar para o seu patrão como se fosse para o Senhor. Não espere esse retorno do seu chefe, mas espere de Deus, pois é Ele quem vai criar um pé na bunda para você avançar, crescer e brilhar. Não leve como rejeição. Leve como amor e cuidado dele para com você. Empreender nada mais é do que fazer todas as coisas crescerem e multiplicarem. Prosperidade não está relacionada a dinheiro, e sim a ser abundante e crescer em todos os caminhos. Você foi demitido? Que bom! É a chance única que você tem de prosperar. Te rejeitaram? Te excluíram? Foram injustos com você? Livramento! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Parece muito bom, um bom emprego, mas entenda que o livramento é muito melhor. Acorde, você é livre, só pega o livramento. Existem pessoas que amam a carteira de trabalho e outras que não a aceitam. O trabalho é digno, mas melhor que o trabalho é o empreendimento. E melhor que o empreendimento é o dinheiro industrial, a renda passiva. Mas você só chegará nesse nível depois de ganhar o seu livramento. Durante a vida temos vários livramentos e eles precisam gerar algo diferente em nós. Essa será a sua atividade do capítulo. A atividade. Qual foi o seu livramento? Foi demitido? Perdeu o namorado ou namorada? Foram injustos com você? Te julgaram? Escreva abaixo qual foi e o que você fará a partir disso para que consiga avançar na sua vida e não ficar estagnado. Capítulo 33. O que fazer agora? Princípios do vá cuidar da sua vida. Neste último capítulo, você aprenderá aquilo que são os princípios básicos do vá cuidar da sua vida. Se você começar a desempenhar as atividades contidas nesse capítulo, será impossível não prosperar e crescer em todas as áreas. Lembre-se de que as atividades, tarefas, são o que realmente farão diferença na sua vida, no seu caminhar e no seu sucesso. Sem isso, é impossível ir adiante. Não se engane, se você não fizer as lições direcionadas abaixo, dê esse livro a outra pessoa que realmente esteja comprometida com sua própria vida e queira experimentar o extraordinário. Atividade. Se conecte a 3 novas pessoas que tenham a ver com seu propósito. Faça sempre 3 perguntas. Primeiro para você, depois para o Criador e depois para a pessoa que está à sua frente. Crie 3 novas tarefas relacionadas ao seu propósito de vida. Ame o Criador, ame a si mesmo e transborde de amor pelas pessoas. Deixe seu like. Os inscritos no canal são avisados assim que sobem novos conteúdos. Então, para não perder nenhuma novidade, clique na palavra inscrever-se, que está bem aqui abaixo do lado direito do vídeo.